Vanessa Brites é a minha irmã, parceira de negócios e cofundadora do VS. Este episódio é um dos mais preciosos e pessoais que alguma vez criamos. A nossa missão no VS é partilhar o máximo de conhecimento, sabedoria e experiência pessoal para te ajudar a criar a tua própria realidade. A minha história foi partilhada contigo no início dos podcasts. Se ainda não ouviste, é o episódio número 1 e hoje, depois de termos dado uma pausa de quase 2 meses neste podcast, voltamos com um episódio que me é incrivelmente especial, porque é um dos assuntos muito próximos do meu coração e do coração da Vanessa, a história pessoal da Vanessa, sobre a sua libertação dos distúrbios alimentares. E eu estou tão entusiasmada que tu ouças esta história. Eu acho que a Vanessa não precisa de introdução, mas eu vou dar-la na mesma. Em muitas coisas somos totalmente o oposto, mas na nossa história temos vários aspectos em comum. Por isso é que eu te disse que esta conversa é uma das mais pessoais, privadas e honestas que alguma vez tivemos. Além de tudo isto, ela é uma bischooler e empreendedora holística. E tem um talento inato de quebrar maus hábitos e substituí-los por bons hábitos. Até te conto uma coisa muito engraçada. Quando eu estava a ler um livro sobre hábitos, que eu depois também vou deixar aqui nos recursos do podcast, eu estava a pensar, mas como é que a Vanessa nunca aprendeu isto e ela aplica isto tal e qual na sua vida? Eu estava a ler aquele livro dos hábitos que para mim foram aprendidos, eu tive que realmente ler para criar hábitos, para ser uma pessoa de hábitos, enquanto que isso sempre foi natural para a Vanessa. E a sério, eu só queria que vocês estivessem mais na nossa vida. E sabes que mais? Isso será possível a partir de agora. E também a Vanessa vai estar mais presente. Um dos novos segmentos do VS Podcast é Conversas entre Nós. O episódio onde falámos da produtividade e fazer mais em menos tempo foi um dos mais ouvidos e muitas de vocês nos pediram de gravar mais vezes juntas. E neste novo ano de 2021, essa será uma das nossas novidades. Além dos meus episódios curtos motivacionais às segundas-feiras, passará a existir o Power VS, que serão episódios inspiracionais e poderosos com as duas fundadoras desta plataforma online para o potencial ilimitado. Mas muito mais do que todas estas labels que eu atribuí à Vanessa no início, sobressalto a força e a motivação interior por detrás de todo o seu trabalho. A pura criatividade e inteligência em tudo o que faz e também a vulnerabilidade que ela traz hoje ao partilhar o pior momento da sua vida. E neste episódio nós conversamos sobre a sua história de anorexia, autossabotagem, relacionamentos tóxicos e ter vivido através do ego até aos 21 anos, como superou o mal que fazia a si mesma e passou a viver a sua melhor vida, o poder da mente e das emoções, como sair das trevas e entrar na luz, porque é que o amor próprio é a chave para a felicidade. As 3 lições poderosas que moldaram o caminho da sua vida e o seu caminho até o seu corpo físico não aguentar mais e como isso afetou a nossa amizade. A razão de só agora usar a sua voz para inspirar o mundo. A verdadeira razão de ter voltado a fazer uma alimentação à base de plantas. Como a alimentação plant-based lhe salvou a vida. Também falámos como ela criou a sua nova realidade e como é que ela vive a sua vida através da intuição e a sua verdadeira forma de recriação e manifestação do seu corpo e da sua dream life e muito, muito mais. Este episódio é tão potente que eu garanto que vais querer tirar notas. E para tudo o que nós mencionámos no show de hoje, tu já sabes que podes aceder a vsbridges.com/podcast e antes de nos lançarmos nesta épica conversa, eu quero ler-te a review desta semana e esta review não é do VS Podcast, mas sim do programa Free, que a sua criação tem tudo a ver com o nosso passado. Este testemunho é da Kátia e ela escreveu: os meus objetivos quando me inscrevi no Abandona as Dietas, que agora acrescento para dizer que se chama Free, eram terminar com a compulsão alimentar e todos os sentimentos de tristeza que me proporcionava, ter uma vida mais saudável sem olhar só para os números, estabilizar o meu peso em vez de passar a vida em dietas ioiô. A Sara ajudou-me porque ela fez sentir-me grata pelo que sou, pelo que tenho, valorizar o meu tempo
e me priorizar. A maior mudança que tive logo desde o início do programa foi sentir-me mais grata, mais positiva. A energia que ela emana muda qualquer pessoa. Mas a mudança mais significativa que tive foi conseguir engravidar. Andava a tentar há quase um ano e o stress e a ansiedade não o permitiam. A meditação mudou completamente o meu sistema nervoso. Eu descreveria a Sara como uma força da natureza, determinada, profissional, atenciosa e dedicada, uma fonte de energia positiva e positivismo. Eu recomendaria a Sara a toda a gente. Foi uma experiência maravilhosa. A Sara adaptou o programa para mim pelo facto de estar com a minha filha diariamente. Muito obrigada por esta incrível review. Eu felicito e eu festejo tanto as vossas conquistas como se fossem conquistas minhas, porque eu fico realmente feliz e entusiasmada quando vos vejo a brilhar, e muitos parabéns desde já. Fiquei radiante e deixa-me muito grata de saber que me escolhem como vossa mentora ou guia em algum momento das vossas vidas. Desculpem, estava... Isto emociona-me. E antes de passarmos à conversa, eu quero agradecer-te hoje a ti por estares aqui hoje e quereres aprender mais e trabalhar em ti mesma para mudares a tua vida e criares a tua realidade. Devido à tua presença, o VS Podcast ficou no mês de dezembro em primeiro lugar no Luxemburgo e em quarto lugar em Portugal na categoria de saúde alternativa. Então nós estamos muito gratas, porque isto deve-se a cada uma de vocês que aparece aqui para encontrar a sua melhor versão e atingir o seu potencial. Estamos profundamente felizes e tens aqui o meu sincero obrigada. E agora, sem mais demoras, vamos partir para esta conversa e eu estou tão entusiasmada. Eu sei que ela está nervosa e que entre amigas eu vou-vos contar que ela nem dorme direito desde que tivemos a ideia de trazer o podcast com a história dela. E o sono é mesmo sagrado para nós e isto está a afetar a sua produtividade e o humor dela nos nossos dias de trabalho. Então bora lá libertar-lhe tudo o que ela quer compartilhar hoje. Preparem-se para um livro aberto, transparente, verdadeiro. Façam um chazinho, porque é longo. Vamos trazer a minha número 1 em tudo, Vanessa Brites. Vanessa Lopes Brites, é tão bom ter-te aqui no podcast de novo. Esta nossa sinergia que já se começou a notar, não é? É única e para mim é sempre uma alegria estarmos aqui as duas. Bem-vinda de novo. Obrigada por me receberes. Para quem não sabe, o V é de Vanessa e o S é de Sara. Qual é a sensação de estar de novo aqui no podcast? Olha, é algo normal e super fantástico ao mesmo tempo, porque apesar de só ter aparecido uma vez nos últimos 30 episódios, nós as duas estamos por trás da edição e da criação e da edição do podcast. Portanto, eu sempre senti que estava presente, porque de facto estive sempre presente em todos eles. Então tu, mais do que ninguém, sabes que quando elogiam o teu trabalho ou um episódio específico do VS Podcast ou colocam 5 estrelas, eu fico muito entusiasmada porque significa que eu estou a fazer bem o meu trabalho. Portanto, nunca senti que eu não fizesse parte, porque estou lá. E realmente foi muito bom nós, nos últimos 2 anos, termos estado em posições completamente diferentes às que estávamos acostumadas. Tu, que precisavas de trabalhar mais a parte da comunicação, de interagir com pessoas, de estar um bocadinho mais nas luzes, que era mais a parte que eu gostava e que estava acostumada a fazer. Tu trabalhaste essa parte e eu, pelo contrário, estar mais em back office fez-me ser mais calma, mais, ok, eu não preciso de ser o centro das atenções, eu estou bem no meu lugar, mas eu fui mais tu e tu foste mais eu, nestes últimos tempos, entre aspas, nestas características que cada uma precisava de desenvolver mais. Portanto, foi mesmo muito bom. E foi interessante porque nos fez sair e estar a trabalhar em zonas fora das nossas zonas de conforto. Tu totalmente fora da tua zona de conforto ao expor-te mais e eu totalmente fora da minha zona de conforto ao ser mais zen, não é? Ao ser mais zen, mais calma, mais pacata. Portanto, foi muito trabalharmos em nós próprias nestes aspectos.
É verdade, e hoje nós vamos falar muito de saúde mental e o porquê que somos tão apaixonadas por tudo o que é neurociência, física quântica, espiritualidade e tudo o que envolve o mindset. Mas para quem está a ouvir o podcast, podes retroceder um bocadinho ao teu passado, um bocadinho, eu sei que não é assim fácil, mas contar a tua jornada desde a anorexia, passando pela compulsão, a cetogénica e terminando nas fases mais dolorosas e também, não só para ti, mas para mim, de acompanhar a tua doença intestinal que teve realmente sintomas severos fisicamente e entre 2019 e 2020. Portanto, podes nos contar um bocadinho da tua história? Eu estou-me a rir, que é para te pedir para não me olhares assim, senão ainda começo aqui a chorar. Nós já adiámos esta gravação umas 2 vezes, porque eu andava muito, muito nervosa e é um assunto mesmo delicado e é uma parte um bocadinho mais, muito vulnerável, mas bora a isso. Bem, vou contar primeiro se calhar a forma mais resumida, porque foram 10 anos, mas foi muito parecido, entre aspas, que foi, tudo começou quando eu tive anorexia nervosa, o veganismo na altura veio salvar-me, mas eu continuei a restringir e muito a nível de alimentação e a praticar muito exercício. Eu chegava a treinar 3 vezes por dia, o que me levou a desenvolver compulsão alimentar. Pelo meio, claro que tive sempre o distúrbio de imagem bastante presente e certamente vou falar mais disso à frente, mas tudo terminou essa parte da compulsão alimentar quando eu descobri a dieta cetogénica, que foi para mim um milagre de curto prazo, mas meu pior inimigo a longo prazo, e foi aí que eu desenvolvi uma doença intestinal muito severa, que me fez basicamente perceber o quão eu estava doente nos anos anteriores e que o meu corpo físico realmente não aguentava mais, e aí eu considero que foi o meu despertar verdadeiro e a minha vontade de me curar, e tudo aconteceu isto até 2019, portanto 2019 e 2020 foram para mim 2 anos muito intensos de crescimento pessoal e de tentar recuperar o meu corpo físico, ao mesmo tempo que tratava da minha saúde mental. E entretanto em 2020 apanhei parasitas, que também é uma coisa muito engraçada e que acho que ninguém fala, e também tive o Covid, porque o meu sistema imunitário estava mesmo realmente de baixo, mas basicamente foi isso. Passei por essa vontade de me querer reprogramar e de querer criar um novo eu e de querer sair de tudo isto através da forma natural, porque nós somos os nossos próprios mestres e nós temos a cura dentro de nós. Só que quem não quer, nunca consegue aceder a essa cura. Portanto, o objetivo também deste podcast é querer demonstrar que por tudo o que nós possamos passar, existe sempre a cura, por muito impossível que pareça, e que essa cura está mesmo dentro de nós. Parece fácil na teórica, mas é muito difícil na prática, e todos os casos são diferentes. A minha eu demorei 2 anos, depois de ter ganho a consciência de ok, eu quero mesmo mudar, bora lá. Eu demorei 2 anos a conseguir, e acredito que ainda não estou totalmente curada e que isto é para a vida e que é mesmo uma jornada. Quando nós vimos aqui à Terra, é mesmo uma jornada sem fim, até ao final dos nossos dias aqui, e depois continua, onde quer que seja, mas que é mesmo sem fim. Mas esta versão foi a versão soft, porque a versão que vem aí agora envolve detalhes delicados e sensíveis, mas que eu sei que é a realidade de muitas mulheres, e depois de muita experiência pessoal e de muito conhecimento, trabalhando ao longo dos anos, e comecei a ler muito sobre o assunto, comecei a fazer cursos, aliás, eu posso falar sempre no plural, porque houve ali, tu és 5 anos mais velha, e houve ali um acompanhamento de termos distúrbios ao mesmo tempo, só que em vez de nos elevarmos e ok, vamos sair disto, ainda nos incentivávamos uma à outra ali para irmos mais abaixo ao fundo do túnel. Mas pronto, tudo acontece por uma razão, e hoje consigo olhar para trás e estar grata por cada trauma, por cada experiência menos boa mesmo, posso dizer a palavra má. Normalmente eu não gosto de dizer a palavra má, mas foram mesmo experiências muito más, e por cada pessoa, por cada pensamento negativo, por cada emoção negativa, hoje consigo estar grata por tudo isso. Mas bem, tu melhor do que ninguém, e a nossa história é completamente diferente, porque nós somos 2 pessoas completamente diferentes. Tu melhor do que ninguém sabes que eu, em miúda, portanto em criança e adolescente,
eu tinha uma autoestima elevada, eu tinha confiança, eu era uma pessoa cheia de confiança, de luz, achava-me bonita, fantástica. Eu lembro-me que eu olhava-me ao espelho e eu dizia, uau, és mesmo gira. E eu achava isso, e era uma pessoa super social e estava sempre metida em atividades. Aliás, até ao ponto das pessoas todas à minha volta acharem que eu era super vaidosa e convencida. Mas eu vivia bem com isso, era tipo, olha, acham porque acham, eu não tenho nada a ver com isso, pronto, eu sei o que sou e eu achava-me o máximo e estava tudo bem. E tinha uma crença que eu ainda tenho hoje, mas na altura era demais, que era, eu consigo tudo o que quero. Também tinha essa crença bem enraizada. Então a minha vida de miúda e adolescente até para aí aos 14, 15 anos, aos meus olhos era perfeita, porque graças a Deus nunca nos faltou dinheiro, nunca nos faltaram amigos, éramos super próximas da nossa família. Tivemos sempre a possibilidade de começar a viajar em miúdas, porque como os pais foram imigrados, também tinham outra mente assim um pouco mais aberta. Considero que tínhamos mesmo equilíbrio em todas as áreas. Eu, como eu já referi, eu era popular, era inteligente, estava envolvida em série de atividades como a dança e fazia natação, competição, e tínhamos tudo à nossa disposição e, por exemplo, quando eu queria algo material nunca nos faltou, quando não dava para ter eu fazia uma birra e tinha. Então eu acho que tinha a crença de a vida é super fácil, a vida é super divertida, porque eu acreditava nisso e agora olho para trás e percebo, ok, eu tinha um sistema de crenças fortalecedoras bem forte e era fantástico, mas como toda a gente dizia, és mimada, és vaidosa, tens sempre tudo o que queres, nananã, aquilo também chega a um ponto em que tu começas a ficar um bocadinho mais atenta. O que é que os outros dizem? Porque a tua voz diz uma coisa, mas os outros dizem. Começava a ouvir, dar um bocadinho mais atenção, mas não ligava àquele ponto de ai meu Deus, vou transformar, se calhar que estas pessoas têm razão, não. Até esse ponto, não, eu era um bocadinho egocêntrica, então era eu, e só ouvia o que eu dizia e o que eu achava. Mas ao mesmo tempo nós fomos criadas, o pai sempre nos preparou para a vida como, ok, olhem, a vida é árdua, há situações difíceis, vocês têm que ser duras, vocês têm que ser mulheres fortes, vocês têm que ser... Ele não dizia que não podíamos ser sensíveis, mas pelo menos eu falo por mim, eu sempre encarei que ele dizia que na minha cabeça eu não podia ser sensível, não podia chorar, porque senão isso era ser fraca e que eu não poderia mostrar a minha vulnerabilidade e que o facto de olhares para mim sempre a chorar devias pensar que não querias ser assim. Sim, eu acho que sim, porque eu se calhar pensava, ok, ela está a chorar, o pai está a ralhar com ela, eu não posso chorar. Eu não chorava, eu ainda hoje tenho dificuldade em chorar. Eu quando me vem uma lágrima ao olho, eu digo à Sara, pronto, eu precisava mesmo de chorar, já chorei tanto. Ela, mas tu só tens aí os olhos assim a brilharem, eu para mim isto já é chorar. O meu pai não ralhava porque eu estava a chorar, era porque eu não parava de chorar. Mas com isso, pelo menos eu acho que tu também fomos crescendo a pensar, ok, se eu mostrar o meu lado sensível é estar a mostrar que sou fraca. Eu acho que tu sofreste mais com isso, porque eu meti a minha capa de ok, então eu vou ser fria e não vou mostrar os meus sentimentos, e o que me tornou mais aos olhos das outras pessoas egocêntrica, mas foi como uma capa que eu fiz para mim própria para me proteger. Basicamente foi isso. Mas por causa de ser muito direta e impulsiva, é assim, eu sou carneira e isto não justifica, mas na altura era muito, muito, muito impulsiva, e ali na fase de criancita e adolescente isso pode magoar bastante as pessoas que estão próximas e magoou certamente as pessoas que não estavam próximas, então eu atraía várias situações dramáticas, mas lidava bem com isso. Eu na altura eu não pensava e acho que toda a gente que me conheceu nessa altura nunca pensou que eu fosse a miúda que fosse ter falta de autoestima, falta de amor próprio e que me levasse a um extremo tão grande e que me levasse a todos estes distúrbios que eu passei. Eu própria nunca achei isso, não, na minha cabeça nunca tinha surgido isso. E eu vi algumas amigas já com esses pensamentos ou com essas crenças enfraquecedoras, mas eu achava que não, nunca na vida, porque eu sou maravilhosa. Sim, e eu também nunca me passou pela cabeça que poderias ter, tu para mim eras super, tudo aquilo que eu não tinha na altura eu via em ti e para mim era
sempre és uma inspiração, mas em relação à confiança e assim, nunca pensei que isso se fosse perder. Pronto. Sim. Muito, mas existiram 2 momentos relativamente próximos um do outro que mudaram completamente a minha pessoa e as minhas atitudes, os meus comportamentos e as minhas decisões. A primeira situação foi a conversa com uma das minhas melhores amigas que me disse: olha, agora vais ouvir. Porque eu só falava. Então ela teve que mesmo aumentar o tom de voz e dizer: olha, agora vais-te calar e vais-me ouvir até ao fim. E não abres a tua boca e vais ouvir. e isto tinha sido no final de... Nós fazíamos dança, participávamos num grupo de hip-hop e fazíamos várias atuações. E no final de uma relativamente significativa e importante para nós, ela disse-me isto: olha, eu estou farta que sejas a melhor em tudo. Isso não é justo, eu também danço bem e as pessoas no final do espetáculo só vêm elogiar-te a ti e tu és o centro das atenções e parece que eu sou uma sombra. E aquilo te come forte no coração, aquilo te come. Sara, não me olhes assim que eu vou chorar. E aquilo te come bastante no coração. Aquilo fez-me... Porque eu era fria, realmente era fria para os outros, mas como eu disse, aquilo era uma capa, verdadeiramente era um coração mole. Eu pensei, ok, eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou analisar a situação, porque eu analisava todas as situações da minha vida, eu vou analisar a situação, ver se ela realmente tem razão, ou se não está maluca, e se tiver razão, eu vou dar o meu melhor para ela ser vista e ouvida. E então aí eu comecei a ter conversas internas comigo, a duvidar tudo o que eu fazia e dizia, e pensava, tudo. E eu aqui devia ter uns 14, 15 anos, e foi aí que começou a autossabotagem. Porque toda a gente dizia, ok, tu és uma mimada e consegues tudo o que queres, e eu comecei a pensar, então, mas será que eu mereço tudo o que eu tenho? A minha forma de pensar é natural e eu acho que não dou assim tanto nas vistas, ou eu não faço para dar nas vistas, porque aquilo era uma coisa natural. Eu, quando dançava, não dançava para dar nas vistas, não tinha culpa, entre aspas, de as pessoas acharem que eu era a melhor ou que não era a melhor, ou o que fosse. Mas eu comecei a duvidar realmente, será que eu sou merecedora de estarem a olhar para mim? Será que eu sou merecedora de ter tudo o que quero? Será que eu sou merecedora? E comecei a duvidar de tudo em todas as áreas da minha vida. Então eu era boa na natação e comecei a pensar, se calhar eu não sou assim tão boa realmente, há provas que eu não consigo ganhar, fico em segundo e realmente eu não sou boa. Então inteligente, será que eu sou inteligente? Eu não sou inteligente. E aí começou a comparação, a autocrítica e uma vida baseada no medo, onde eu comecei a formular 3 crenças e elas ficaram bem enraizadas, que era, eu sou feia, eu sou gorda e eu não mereço nada do que tenho. Tudo isto inconscientemente para não seres vista. Exato, sim. E comecei a ter comportamentos completamente diferentes. Comecei-me a auto-acertar. Eu gostava de ser social, então passei aos poucos a gostar de estar sozinha. Eu era inteligente, eu comecei, ok, olha, tenho boas notas, mas também não me vou esforçar para ter melhores. Acho que começou tudo. Desististe da natação, que eu lembro-me. Sim, desisti da natação, desisti da dança, desisti de tudo e passei a estar sozinha, então passei a ter tempo para criar medos, para criar inseguranças, para criar sombras, para criar fantasmas, porque era tudo criação da minha cabeça. Comecei a contar uma história diferente a mim própria. Mas muitas vezes nós não percebemos, e eu acho que isto é muito importante referir, porque é que trabalhar com alguém é assim tão importante também, ou trabalhar em nós mesmas, porque muitas vezes nós não percebemos de onde é que vem o padrão, e só o facto de nós percebermos qual foi o acontecimento, que muitas vezes são acontecimentos que a pessoa ou já nem se lembra, ou a pessoa está bem com isso, mas que para uma criança que teve impacto, e eu acho que só o facto de nós conseguirmos chegar a esse momento é muito curativo já por si próprio, é o despertar de, ok, isto foi o que me fez agir de outra forma, sem julgamentos, Sim, sem dúvida. Sem julgar a situação e sem julgar a pessoa que envolve a situação. Claro, mas perceber, ok, na nossa vida, na nossa infância, na nossa adolescência, o que é que aconteceu para... Sim. E todos nós foi nessas alturas, alguma coisa que a pessoa adulta acha que foi insignificante, que traz
estas mudanças todas. E eu comecei por contar este momento, o momento que eu vou contar a seguir, eu sabia que ele fazia parte dessa viragem, mas este momento que eu acabei de contar, eu não fazia ideia absoluta que tinha sido essas palavras. E quando foi através de uma sessão de hipnose, no final da sessão, eu até chorei porque não estava à espera. Por isso é que é tão poderoso tudo o que é a hipnose, o Theta Healing, a hipnose, todas essas ferramentas são muito importantes porque são coisas que estão no nosso inconsciente que nós esquecemos. E a juntar a isso, obviamente que estava na fase de me tornar mulher, então estava efetivamente a passar por alterações, mas micro alterações, mas foi quando eu descobri, eu não sei se tu te lembras disto, que eu tinha os 2 dentes caninos de leite e que um deles estava, tu já estavas na universidade nessa altura. Sim, mas eu lembro. Estavas no primeiro ano da universidade e que o do lado direito estava prestes a cair, então isso também foi muito ok, a minha vida que era perfeita agora está a virar-se de maneira diferente, mas bora lá, vamos continuar. Instalou-se um amor incrivelmente inexplicável por não ser completamente diferente de mim, normalmente é sempre assim, completamente diferente e fazia-me sentir muito sensível e vulnerável, não é? É isso que o amor verdadeiro faz. Era isso que eu ia dizer, isso é que é o amor. Isso é que é o amor. Era para mim uma fase super assustadora porque eu estava a contrariar tudo o que nós tínhamos sido ensinadas, que era, ok, não posso ser sensível, ok, não posso ser vulnerável, o que é que me está a acontecer? Então esses anos a seguir foram de dúvida e medo em relação a mim, em relação ao meu corpo e em relação a tudo o que estava a acontecer. Eu instalei a restrição na minha vida e como eu sou sempre fui super disciplinada e automotivo-me a mim própria, para mim a restrição foi a forma mais rápida e mais rápida, diria, e mais acessível que tive para lidar com a minha nova identidade. A identidade que eu disse que era completamente diferente do que eu era, então aos poucos fui deixando de comer e para mim também era fácil porque como eu não tinha muito bom humor, bastava a mãe ou a avó dizer alguma coisa que eu dava ali a volta assim com o meu mau humor e elas se calhar nem ligavam. E a restrição no fundo também veio como ok, o que é que eu consigo controlar na minha vida já que eu não consigo controlar estas capas porque estou a ser vulnerável ao pé dele. Desistir das coisas que eu gostava, também já não tenho controle sobre isso. Sim. Então a restrição vem muito sempre nesse ok, o que é que eu posso controlar? A comida. Exato. E como eu também nunca gostei muito de comer, para mim foi juntar o útil ao agradável. Eu não sentia, não me dava prazer nenhum. Então para mim sempre foi fácil. Pronto, a restrição instalou-se de forma fácil, santinha, e automática. Peço desculpa. Mas realmente comecei a fazer alterações e a ter perturbações psicológicas referente à comida e ao corpo, passaram realmente a interferir com a minha saúde física e principalmente com a saúde mental. Mas a juntar-se à anorexia, eu passei a ter normalmente associado o distúrbio ou a distorção de imagem corporal, que é realmente o distúrbio de imagem, não se fala também muito, mas muita gente tem e existe a mesma percentagem de mulheres e de homens, portanto há muitos homens que têm este distúrbio de imagem, que é quando o que vemos ao espelho não condiz com a realidade. E eu agora consigo ver... Nós agora quando estamos a ver fotos... Sim, totalmente. Eu um dia ainda vou fazer isso no meu Insta, que é as fotos e estava sempre contigo, que era a Sara tirava umas fotos e eu discutia com ela porque eu via-me gorda nas isso fotos. Também me aconteceu a mim. E agora olho para as fotos e digo, mas eu era bem magra. Sim, como é que é possível? E nestes 10 anos eu consigo perceber que eu sempre tive este distúrbio de imagem, que basicamente é devido à insatisfação do corpo, e essa insatisfação torna-se tão forte e tão significativa que traz um sofrimento psicológico. Começa a afetar o estado mental e é mesmo um sofrimento. Nós sentimos mesmo dor. E nós vemos mesmo... como se aquilo fosse realidade absoluta. E mesmo em trabalhos que eu tive e quando às vezes diziam isso só se servirá a Vanessa, eu ficava em pânico. Servirá a Vanessa? A mim? Mas estão-se a passar? Eu sou a mais gorda que está aqui, elas estão a dizer isso. Está tudo maluco. Eu nunca consegui ver que era eu
que tinha uma perturbação psicológica. Mas é realmente grave, porque ninguém fala sobre isso, toda a gente normaliza, também ninguém fala da anorexia, da compulsão, deste distúrbio de imagem, da bulimia, também não fala, são raras as pessoas que falam, mas existem muitas mulheres e também alguns homens a passar por isto. E normalizam, é como se fosse normal, ai coitadinha, acha-se gorda, esta é maluca, acha-se gorda. Eu lembro-me, a avó estava sempre a dizer, não ligues, ela acha que é gorda, mas normalizava aquilo do género, e eu nem tinha palavras, eu ficava furiosa por dentro, mas aquilo chega a um ponto que tu começas, ok, eu acho que não, eu sou mesmo, mas ficas calada, que é para não adiantar ali e não puxar conversa. Mas realmente aqueles momentos de emagrecimento, porque realmente eu sempre fui magra, porque eu sou geneticamente magra, por causa do distúrbio, eu vinha então gorda e devido à anorexia comecei realmente a emagrecer bastante, e aquele controle, aquela restrição, aquela obsessão, aquele lidar com o que vestia, porque foi uma fase muito, lá está, a juntar à adolescência, em que eu só ligava ao material e à forma como vestia e à maquilhagem. Eram vitórias para mim, porque dava-me prazer, era uma coisa que me dava prazer. Quanto mais eu restringia, mais prazer me dava. Quanto mais eu conseguia vestir um número mais pequeno, mais prazer me dava. Era uma vitória. Mas ao mesmo tempo passei a ter bloqueios. Ficava bloqueada em diversas situações. Eu comecei a distanciar-me realmente do que eu era, com todas aquelas capas, e eu bloqueava. E nesse caminhar as pessoas às vezes também têm tendência, por isso é que eu também digo que comentar o físico das pessoas é como comentar o dinheiro das pessoas. Não se faz. Porque um comentário, estás tão magrinha, isso para a pessoa é uma vitória. Para uma pessoa anorética doente é boa, estou a conseguir. Sim, não sim. é de todo uma ajuda. Como para uma pessoa que tem compulsão dizerem, estás mais gordinha. Não se diz, essa pessoa ainda vai ter mais episódios. Sim. Por isso comentar o físico é como comentar qualquer outra coisa material, banal, que nada tem a ver. Uma pessoa que está mais acima do peso, ela sabe, não é preciso ninguém lhe dizer. Uma pessoa sabe. Portanto, perguntem como é que a pessoa está. Perguntem como é que está a vida. E o português tem muito... Portanto, é a primeira coisa que comenta. Portanto, preocupem-se com a pessoa em si e não com o veículo que ela tem na vida, que é o corpo. E concordo a 100%, é mesmo, e agora já me perdi, mas basicamente era isso, a operação, acho que eu montei aquela operação de destruição em que eu já tinha conseguido fazer com que eu me achasse gorda, feia, que não era boa o suficiente, que não era inteligente o suficiente, que não era boa namorada o suficiente. Depois o rapaz na altura era super inteligente, então eu só pensava, pois eu sou muito, muito burra, isto não sei aquela, é sério, eu achava-me mesmo muito burra. Então além disto tudo eu ainda me achava burra e ficava, como eu te disse, ficava bastante bloqueada e vivia num espaço de mesmo tristeza profunda, dor, muita dor, sarcasmo, insegurança, e sabia que tudo o que eu estava a fazer, para já, mesmo que as minhas amigas estavam a afastar bastante, e mesmo que a pessoa que estava, que não dava, nem dava 60% de mim, porque não me sentia-me cada vez mais desalinhada, e acho que quando uma pessoa está cada vez mais doente, tu não tens a capacidade de comunicar, ou seja, tu não chegas ao pé das pessoas, por exemplo, não chegas ao pé do teu namorado e dizes, olha, desculpa, não és tu, sou eu, passa-se isto e isto, eu estou completamente fora de mim, descontrolada, preciso de ajuda psicológica. Não, até pelo contrário, tipo, tu estás caladinha, estás-te a afastar, ele mete a mão aqui, tu afastas-te, mete a mão aqui, tu afastas-te, e começas, tipo, a ter movimentos involuntários, porque é uma forma de proteção para ti mesma. E mesmo com os teus pais, quando tentam abordar sobre o assunto, tu não aceitas. Por exemplo, a mãe realmente é uma mãe maravilhosa, ela sempre tentou levar ao psicólogo, o psicólogo não é só para os maluquinhos, só que eu era muito impulsiva e eu ia aos ares e afasta-te, por favor. Pronto, então sempre me fechei e nunca falei disto com as minhas amigas. No início nunca falei disto contigo, sempre vivi esta parte sempre muito sozinha e distanciei-me de todos. Só que depois ele acaba comigo, e qual é esse momento? Foi o segundo momento que me fez, em vez de
fazer com que eu saísse dos meus distúrbios, fez-me entrar mais nos meus distúrbios, intensificar os distúrbios, porque o que é que uma mulher com o coração partido faz? E somos todas iguais. Agora estou solteira, o que é que eu vou fazer? Vou ficar linda, magra, maravilhosa, eu vou viver a minha vida. Só que não, fiquei só magra e muito doente. Além de intensificar os distúrbios, foi a primeira vez que a minha crença de eu consigo tudo o que quero, ela foi posta em jogo e foi quebrada pela primeira vez. Que não era que eu quisesse a pessoa como uma coisa material, não, era eu queria aquele amor verdadeiro, eu queria dar mais de mim, eu queria que vivêssemos juntos para sempre, eu queria, estás a ver? Então foi, ok, esta crença, afinal, eu não consigo tudo o que quero. E depois foi o meu ego sentiu-se muito ameaçado, que foi, ele nem me deixou que fosse eu a acabar com ele, foi ao contrário. Então foi uma fase, ao mesmo tempo que, entretanto, não estou a dizer datas, entretanto já estava na faculdade, no primeiro ano de faculdade, em que também há muitas mudanças, e eu comecei ainda a restringir mais, eu passei a comer só 500, 800 calorias por dia, eu passei a correr muito. Foi quando comecei a entrar nas maluqueiras do exercício e a atrair, eu acho que esse primeiro ano, quando as pessoas perguntam, gostaste da faculdade? Eu adorei, mas o primeiro ano foi difícil, não pela adaptação da cidade, porque eu já conhecia a cidade, tu viveste lá, eu ia montes de vezes ter contigo aos fins de semana, em si as matérias não achei que fossem difíceis, mas essa parte de relações e depois só atraía pessoas tóxicas para a minha vida, amizades tóxicas, nunca estava bem comigo. Eu acho que foi quando eu comecei a entrar mesmo num estado depressivo e vivia muito, olha, só me vestia de preto, estava mesmo em depressão, tudo era mal, músicas para me deixar ainda mais em baixo. Eu ia ao fim de semana à casa, mas eu nem sentia que aquilo era casa, estava sempre mal, só discutia com os pais, com as minhas amigas, com tudo e mais alguma coisa, e foi aí também que me passou pela ideia de cometer suicídio e na altura, há uns anos atrás eu tinha lido um livro que era As 13 Razões, então eu pensei, ok, 13 razões, não é que me identificasse com a história, mas do género, ok, 13 razões, então eu vou escrever 13 cartas, na altura eu escrevi 12, faltava-me uma pessoa, e depois comecei a planear o suicídio, mas não arranjei uma forma que eu me sentisse, né? Porque eu amo viver e verdadeiramente eu sentia que eu queria viver, mas uma pessoa depressiva começa, ok, eu acho que o meu pensamento foi, ok, eu sei que estou depressiva, o que é que as pessoas depressivas fazem? Então foi aí que aconteceu essa história das cartas, faltava-me uma pessoa e a forma como eu me ia matar, porque eu imaginei tudo e mais alguma coisa e eu sou muito pieguinhas com tudo, portanto não dava, então havia essa possibilidade, mas quando comecei a restringir mais e mais e mais, coincidiu também com a altura dos exames, na nossa faculdade era exame dia sim, dia não, e então isso, não dar combustível ao meu corpo, porque eu não dava comida suficiente, mais fazer o exercício em excesso, porque quando eu passava as 800 calorias, mesmo que se eu já tivesse ido correr, eu treinava. Eu lembro-me que chegava a treinar às 2 da manhã no quarto, porque tinha ultrapassado as calorias 800, que é ridículo, e então tinha que compensar, digamos assim, e então juntou-se então o stress, e o stress é o pior inimigo para o corpo, toda a gente já sabe disso, não é? Mas o stress aliado a não comer levou à minha primeira ida ao hospital, e na altura eu não associei, mas durante a semana eu comecei a deixar de ver de um olho. Eu lembro-me que fiz 1 ou 2 exames em que só via de um olho, porque o outro estava completamente branco e com muitas dores de cabeça, mas eu sempre disse à mãe, não, olha, isto é por causa do stress, eu não estou habituada e é tudo muito junto, isto é muita coisa para estudar, certamente que é isso, ou no fim de semana depois eu vou descansar, mas quando eu fui no fim de semana à casa, portanto eu estudava em Lisboa e nós vivemos perto de Leiria, eu deixei de ver dos 2 olhos e então fui para o hospital e tive oxigênio e tive a soro. Foi aí os primeiros sinais do corpo, do género, acalma, muda, porque assim não vais lá. Mas aquilo para mim, quando eu fui parar ao hospital, foi mais uma vitória, foi do género, yes, eu estou a conseguir. Foi este o meu pensamento não foi, eu estou aqui e estou com pulseira quase, acho que era laranja, estava com pulseira laranja, fiquei lá das 7 às 2 da manhã
E para mim foi uma vitória, eu estou aqui, não estou a ver, mas eu estou magra. Foi este o meu pensamento. Passado esse episódio, eu comecei realmente, ok, eu posso continuar a restringir, sim, para mim é fácil, mas eu não quero estar assim a vir tantas vezes ao hospital e a acontecer-me isto e aquilo. Eu preciso de energia, porque eu preciso de energia para estudar para os exames, eu preciso de energia para viver. E foi quando tu te tornaste vegan. E eu pensei, ok, vegan, mas porquê que ela se está a tornar vegan? E fui pesquisar e aparecia sempre que era super bom para o emagrecimento. Então eu nem queria saber do resto, se era bom para os animais, se era bom para o planeta, emagrecimento. Então é isto. Para mim, e ainda por cima quando nós nos tornamos veganos, e para mim foi gradual, ou seja, eu comecei a tirar a carne que já não gostava, depois o peixe, por último os ovos, e ir tirando, era uma sensação boa, que parece que estou a restringir. Obviamente que no início, como nós fazíamos, que era basicamente à base de frutas e legumes, nós precisávamos de comer uma maior quantidade para adquirir as calorias necessárias. Portanto, para mim foi uau, eu perdi o medo de comer, aos poucos, óbvio, devido ao veganismo. E eu sentia que tinha mais energia. Ao mesmo tempo que eu sentia que estava, ok, acho que eu estou a curar-me, porque eu saí, continuo magra e tenho muita energia. Não me apercebi que estava a mascarar, ou seja, que aquilo não tinha passado e que eu só estava a mascarar. E quanto mais energia tinha, mais eu treinava, porque eu tinha energia para dar e para vender. E se eu pudesse vender, ficava rica só com a energia que eu tinha, porque a transição de uma dieta normal, ainda por cima de uma restrição muito severa para o veganismo, é como se fosse, uau, isto é um milagre, isto é fantástico. E depois foi uma obsessão louca. Então foram 5 e 6 anos de veganismo que foram maravilhosos e que realmente senti que consegui reaver a minha confiança, a minha autoestima, tinha a energia como eu estava a falar, sentia muito mais conectada a mim. Foi uma alteração repentina que comecei a ser muito mais positiva. Eu era uma pessoa super negativa, ainda mais por causa do estado depressivo, mas foi transformador, foi tipo, ok, isto é a luz, isto é o caminho a seguir. Também foi uma altura de muita, acabava por ser muita restrição e muita limitação. O que é que eu quero dizer com isto? Eu queria que todos à minha volta fossem vegans, eu tinha as minhas próprias frigideiras, as minhas próprias panelas, não é panelas, é colheres de pau, porque eu não podia mexer a minha comida com uma colher de pau que teve a mexer em carne. Então começou a tornar-se uma obsessão muito louca. Até então eu não sabia o que era o equilíbrio, eu era de extremos, então aquilo era mais um extremo, mas como era o veganismo visto como saudável, eu tinha ali a justificação perfeita. Ok, então tu és assim fanática porque tu és vegana. Eu, que sim, é maravilhoso. Então era como se eu estivesse a dar uma desculpa a mim própria. Ok, isto tem justificação, é porque eu quero mesmo ser saudável, mas não me apercebia que realmente, ok, estava a ter ascensão, que estava de facto a melhorar o meu corpo físico e que estava com mais luz, mas que estava na mesma a ter uma obsessão, que estava na mesma a ser extrema, que estava na mesma a praticar muito exercício. Eu chegava a treinar 2 vezes por semana, 7 vezes por dia. Não, 2 vezes por dia, 7 vezes por semana. Troquei-me. Elba. E foram mais do que 5 anos assim, até que entrei para o primeiro ano do mundo do trabalho e eu fui logo parar à banca privada, banca privada. E aí foi outra vez uma exposição de identidade, que era, eu até então criei aquela identidade que já tinha passado da mesma a ser mais social, já gostava de estar com pessoas, mas criei uma identidade super... a identidade vegan. Os teus pensamentos ficam moldados àquilo, os teus comportamentos ficam moldados, fica tudo... Ficas a julgar quem não é vegan. Sim, passas a ser positiva, mas ao mesmo tempo muito crítica e julgativa, porque não percebes porque é que as outras pessoas não estão a ter os mesmos comportamentos que tu e a fazer as mesmas decisões alimentares que tu, e que aquilo era que é a cura de todas as doenças, porque é que as pessoas não estão a fazer isto. Então é um bocadinho tu estares ok, eu estou a ter um acordar espiritual, acaba por ser também um pouco um acordar espiritual, e porque é que as outras pessoas não estão a ter. Sim. E sofres com isso também. E é muito... Lá está. Nós acho que deixamos de ser eu sou a Vanessa, eu sou vegan. Porque depois as pessoas já não é
toda a conversa é para vegan. Sim. Tu deixaste de existir, o interesse era o que é que comias, o interesse era como é que eras vegan, o interesse era vegan. Era tudo sobre então, isso. É isso, a tua identidade é vegan. Querias ali mesmo, é um rótulo. Pronto, e então eu entrei nesse mundo do trabalho na banca privada, que por acaso há pouco tempo falei disso nos stories e que também tive algumas histórias lá dentro, mas que foi um ano que eu me senti totalmente desalinhada, que foi tudo, a minha identidade como vegan estava a ser exposta, os meus valores enquanto vegan estavam a ser expostos, e ao mesmo tempo que estava a sentir muito stress. Não me apercebia que não comia durante todo o dia praticamente, ou comia muito pouco durante o dia e bebia 6 expressos por dia de café. Óbvio que eu estava, que deu-me ali o breakzito da cabeça. Eu em situações normais, o meu corpo já está em estado de stress. Eu sou uma pessoa que precisa muito de encontrar este equilíbrio e de fazer muitas técnicas de relaxamento. Mas eu só o sei agora. Então nessa altura em que o corpo já está em stress, em que eu acrescentava o café, em que eu treinava em jejum antes, o meu corpo aí é que começou mesmo a dar o berro. Portanto, há uns 6 anos atrás ele já me tinha avisado, eu ignorei. E então aqui ele começou mesmo a dar o berro. E o que é que eu fiz? Eu ignorei-o na mesma. Então comecei a ter muitas crises de compulsão alimentar. E aí instalou-se uma dor mais profunda, que foi... é uma dor profunda e quem passa pelas compulsões sente isso, que é dor, como é tristeza, é decepção, é perda de controle total, é culpa, é irritação e é olhar-se ao espelho e ter nojo. Ter nojo por quem somos e pelos atos que estamos a ter, e eu, como era muito severa comigo própria, foi nessa altura que eu me comecei a bater a mim própria e batia com tanta força na barriga e nas ancas que deixava mesmo láduvas negras. E só saí dessa situação porque eu acho que a dor era tão profunda que eu disse, não, basta. Foi na altura também que vocês decidiram ir viajar para a Austrália e eu não tinha férias. E eu estava naquela, eu estou aqui presa a uma coisa que eu sei que não quero, está-me a acontecer isto tudo, a minha vida está horrível. Apesar de estar ao mesmo tempo a ficar bastante agarrada àquele mundo de dinheiro, de luxo, de fama, de títulos, de doutor para aqui, doutor para cá, e gentileza, e fazem tudo, e abrem-te a porta, e uau, e títulos, e aquela vida de materialismo. Não há outro nome, é isso, é materialismo, é só ligar a coisas que não interessam. E os meus amigos eram só dessas áreas e já não me identificava até com as pessoas que estavam à minha volta e estava com uma postura muito formal e não estava a ser eu verdadeira, ao mesmo tempo que estava completamente desalinhada. E foi aí que eu disse, olha, eu não vou ter férias, sabes que mais? Eu vou-me despedir e eu também vou para a Austrália nessas férias maravilhosas. E foi aí que nós nos apaixonámos pelo país e, para quem não sabe, é lá a minha futura casa. Entretanto aconteceu isto do Covid e fiquei retida aqui, mas uma das coisas que eu aprendi ao longo destes anos é que quando nós estamos bem com nós próprios, estamos bem em qualquer lugar. Portanto, ainda ontem nevou e eu não gosto muito de neve, mas eu estou bem aqui e olho para isto como uma benção, porque a minha vida é mesmo uma dávida, a minha vida é mesmo sensacional e eu consegui criar uma nova história. Mas vou continuar para me despachar nesta parte e chegar à parte boa, que é a parte da luz, porque ainda estamos nas sombras. Realmente, nesse ano de 2017, fez com que o meu corpo físico começasse a dar os primeiros sinais de alerta e eu vi mesmo a necessidade de começar a curar-me. E então foi aí que comecei a ler sobre o poder da mente, a ler sobre o momento presente, a ler. Foi esse ano que interessei-me bastante por ler e por praticar meditação e yoga e tentar desacelerar. Eu dei o meu tempo ao banco e depois saí. Ainda tive umas semanas antes de fazermos a viagem. Nós estivemos a viajar 1 mês e tal pela Austrália. Portanto, essas semanas antes e depois esse mês e tal, para mim foram uau, porque eu permitia-me relaxar e eu já não me permitia relaxar há anos, que era, eu permiti-me não fazer nada durante o dia, só estar deitada a ler.
a fazer coisas para mim, eu ia meditar, a fazer basicamente tudo para mim, a agradecer. Foi aí que eu comecei a praticar a gratidão. E há uma história muito engraçada, porque eu acho que todas que passamos por isto também acham uma coisa, ou se calhar não, mas eu pelo menos achei que quando me surgiu a anorexia, não, mas quando me surgiu a compulsão, eu comecei a acreditar que só podia ser um... Tu já estás a rir porque já sabes o que é que eu vou dizer. Que isto foi mal inveja, que eu tinha que ir à bruxa porque isto não é normal, e que fui tantas vezes a Fátima nesse ano e eu rezava e implorava a Deus e que não era normal, como é que isto não era possível, porque a mim, eu acho que passamos todas por, não sei se passaste também por isto, que é, isto só pode ter sido macumba, o que é que me fizeram, tipo, por favor. Não achei. Não. Mas parecia que estava possuída por alguma coisa. Sim, aquilo parece o diabo. Mas pronto. Isto para dizer que foi nesse ano que além do positivismo que eu senti na altura da transformação do veganismo, que eu precisava de mais e destas técnicas que começaram a ajudar. E a própria viagem, e foi por isso também que nós gostámos tanto do país, foi mágica, porque eu senti os benefícios do contacto com os 5 elementos. E que em Lisboa não tinha isso. Era uma vida só stress, dinheiro, work. Basicamente a minha vida era assim. Mas na viagem, portanto, apareceu. Acho que foi um olhar, portanto, a pesquisar sobre pessoas australianas que, devido à influência deles, principalmente de rapazes, porque normalmente nessa altura eram eles que faziam mais esta dieta, apareceu a dieta cetogénica. Porque eles eram todos charatos. Por isso. Sim, basicamente isso foi um milagre a curto prazo, mas foi a dieta que levou ao fundo do poço. Esse foi o fim, foi pá. Posso só acrescentar uma coisa em relação ao stress? Sim. Em relação ao stress, eu só queria dizer que fisiologicamente o que é que acontece é que quando nós vivemos numa sociedade em que basicamente estamos constantemente a libertar cortisol, isso passa a ser stress crónico, e o que acontece é que o nosso corpo é fantástico e único, e ele só nos quer proteger. Quando nós estivermos em stress a beber 6 cafés de um lado para o outro, nós não vamos ficar doentes, mas também não nos vamos curar. Quando nos permitirmos então relaxar, é aí que a cura começa. Portanto, qualquer tipo de cura, por isso é que as pessoas quando ficam doentes vão ser hospitalizadas, é repouso. Tem que haver atividade e tem que haver repouso. E as compulsões também só surgem porque o corpo quer equilíbrio, homeostase. E muitas vezes nós não percebemos este conceito porque temos a personalidade quase todos 8 e 80. Ou somos restritos, ou eu tenho que ir para um personal trainer que seja 100 euros, porque senão eu não vou. É 8 ou 80. E acho que isto é muito importante, e é mais, para mim pelo menos o que me ajudou foi perceber fisiologicamente o que é que acontecia ao meu corpo. Eu perceber como é que eu então podia ajudá-lo em vez de estar a ir contra ele. Pronto, isto era em relação ao stress, só um bocadinho do que é que acontece no nosso corpo físico e o que é que está a acontecer no nosso interior, mas continuando, desculpa a tua cetogénica depois. Sim, mas isto também para dizer que quando uma pessoa que é super ativa e que ainda se obriga a mais ser ativa, parar é difícil, é um desafio, é árduo, porque nós não sabemos estar paradas. Só mesmo, a mim, no meu caso, foi mesmo o corpo estar a dar sintomas. E eu vou tentar parar, mas não parei completamente. Já estou a perceber o que é que se está a passar, mas ainda não estou a aceitar. Basicamente estava na rejeição, que é isto está grave, mas eu vou continuar a fechar os olhos e vou continuar a minha vida, porque eu sei que consigo. Mas essa dieta cetogénica, e eu sei que em Portugal também já se falou, portanto muita gente provavelmente já conhece o termo, mas consiste 75% das calorias diárias são provenientes de gorduras, normalmente gorduras saudáveis, proteína um bocadinho moderada e super baixa em carboidratos, em que o limite máximo é 20 gramas de carboidrato por dia. E eu também te meti a fazer essa dieta e peço desculpa em direto, que não é direto, mas peço desculpa porque eu senti em pouco tempo resultados extraordinários, que era a inflamação baixou drasticamente, eu acordava cheia de energia, eu conseguia fazer jejum
imensas horas, eu sentia-me imparável, eu sentia que tinha aquela energia que eu disse em vegan a triplicar e sentia-me bem. Comecei a ganhar crenças destruidoras, crenças do género: o açúcar proveniente até da fruta faz mal, tudo o que tenha carboidratos não como e nunca mais vou comer na minha vida, coisas como tomate, cenoura, pepino até, coisas que eu sempre adorei e que, devido àquela dieta, eu acreditei profundamente, não, frutas e legumes não vou inserir mais na minha vida. O grão já era fácil porque eu não comia já há muito tempo, desde a fase anorética eu deixei de comer arroz, massa, pão, então eu já não comia nada disso, mas nesta fase eu deixei de comer tudo o que era, por exemplo, batata doce, frutas, banana, morangos. Eu tinha medo de morangos, eu só de olhar, é que era uma coisa também grave, porque só de olhar eu tinha medo de engordar. Eu tenho medo de engordar, estava muito mais forte, estava tudo muito mais forte. E aí passei por uma perda de identidade porque deixei de ser vegan, foi-me descoberto ovários poliquísticos, e uma das coisas que essa dieta cetogénica prometia era realmente reverter a síndrome dos ovários poliquísticos e também montes de cancros. Então eu olhei só para os aspectos positivos da dieta, que era: existiam estudos, muitos estudos, e então para mim aquilo, ok, mas existem, eu para te convencer era: mas Sara, existem estudos, eu vou-te mostrar, vamos ler juntas. Olha, realmente o que isso fez foi degradar a minha saúde, porque a juntar a isso eu também comecei a praticar jejum intermitente, em que o mínimo que eu fazia era 16 horas de jejum. Ou seja, uma pessoa que não estava curada, que nunca teve de anorexia e que estava a fazer estas restrições de uma das fontes de energia que o corpo, que é a principal fonte de energia, que é a glicose, e que não lhe estava a dar, e o jejum, para diferentes tipos de pessoas, o jejum pode funcionar ou não, mas na altura também era uma moda. Portanto, em Portugal começou só este ano, 2020, mas fora da Europa já existia há muito tempo. Para o meu corpo, eu agora também sei que o jejum não funcionava, ou seja, eu estava a fazer tudo contra o meu corpo natural. E só para terem uma noção do que é que eu comia, eu fazia o jejum, e quando acordava, normalmente já fazíamos, quando acordávamos, 14 horas de jejum. Fazia depois o resto do tempo de jejum metabólico, basicamente era café, um bulletproof coffee, era café com MCT e óleo de coco, uma colher de sopa de cada. Depois, se tivesse fome, passado algumas horas, 3, 4, 5, fazia ovos mexidos com manteiga ghee com meio abacate e espinafres. Para almoço normalmente era sempre peixe branco e brócolos ou couve-flor, temperado com pimenta preta. Antes do treino, quando treinava, era outro café com mais óleo de coco, e à noite normalmente era salmão com mais legumes, brócolos ou couve-flor. Basicamente era isto, não havia mais escolha, foi isto durante 6 meses, era isto, não havia mais escolha, era só isso. Fibra zero, que eu já vou falar da fibra, porque a fibra é vida. E mais uma vez eu levei aquilo ao extremo, porque tu dizias-me: mas Vanessa, não estás a comer fibra nenhuma por dia, não chega a 10 gramas, e eu: mas é isso, porque é assim, eu tenho que estar mais baixo em carbo, e o carbo vem acompanhado com o quê? Com fibra. Então eu estou a fazer bem, Sara, a sério, e tu? Mas tu vais... Não existem, eu lembro-me de dizer, mas é recente, não existem estudos a longo termo. É muito bonito, mas não há estudos a longo termo. E pronto, uma pessoa quando está vidrada acha que é verdade absoluta. Sim. E até há uma história engraçada que eu tenho a certeza que tu te lembras disso. Eu não me lembro bem para onde é que nós íamos, mas apanhámos o avião. Eu já estava em jejum há 20 horas e senti-me mal. E o hospedeiro veio com açúcar. E eu comecei... Para já eu comecei-me a rir, a olhar para ele e pronto, estava preocupada, né? Mas eu já sabia que ela a ver o açúcar ia mandá-lo não sei para onde. Mas pronto, conta tu. Não, uma grande coisa para contar foi que eu estava no meio do avião a dizer: no sugar, quase a desmaiar. E a Sara só se ria. E eu: faz alguma coisa. E o senhor: mas você tem que tomar isto. Eu quero desmaiar, então posso. E eu: não estás a perceber, se eu vou tomar isto eu estou em jejum, e isto é açúcar puro, eu ainda vou ficar pior, eu não posso. Porque cada vez que eu comia alguma coisa, é assim,
Às vezes apetecia realmente alguma coisa com mais carboidrato e eu comia, mas o meu corpo, como já não estava habituado, eu sentia-me mal ao ponto, lá está, de desmaiar, ao ponto de ficar cheia de calor e de sentir as pernas como se fosse assim a bombear o sangue todo desregulado. Eu tinha mesmo sintomas físicos. Também tivemos essa, pronto, isto foi uma das histórias, a outra foi aquela do donut vegan, super healthy, nananã, a Sara toda com o prazer todo, né? E eu pedia um a acompanhar, só que acho que para provar tinha só tirado um pouco, a acompanhar com matcha e tal, e eu ia morrendo, e eu disse, Sara, por favor, temos que ir embora porque eu acho que estou-me a sentir mal. E eu comecei a pensar que eras diabética, porque isso não era normal. Sim, nós começámos a pensar que eu era diabética. Nessa altura eu comecei a perceber, ok, isto está mesmo a ficar descontrolado. Mas, o que é que eu pensava? Cetogénica é vida. Mas passados 6 meses eu tive que sair e a partir daí ainda ficou tudo pior. Portanto, a partir daí é que fui cada vez mais... ficando mais doente mesmo fisicamente. Mas por isso é que é tão importante sermos acompanhados por bons profissionais nesta era em que, lá está, as pessoas partilham tudo o que lhes faz bem, mas o que é antídoto para uma pessoa é veneno para outra. O que faz bem a uma pessoa pode matar a outra. Sim. E se as pessoas estiverem a fazer sem conhecimento, a cetogénica funciona sim, em certos casos, com acompanhamento específico e como estratégia, tal como o jejum, e tem que ser tudo acompanhado, não é assim. E a cetogénica surgiu em 1920 para tratar miúdos com epilepsia e eram, ou seja, era num ambiente controlado, eram em clínicas controladas com imensos profissionais sob observação 24/24, só que uma das indústrias que ganha mais dinheiro com tudo isto é mesmo a parte do fitness e da alimentação dita saudável, que faz mesmo uma dieta surgir todos os anos e que torna aquilo viral. Portanto, nesse ano, pronto, foi na Austrália e foi na América que surgiu esta dieta. E eu entrei mesmo num estado de gravidade, porque quando eu saí, eu continuei a fazer uma dieta na mesma rica em gordura. E estamos aqui a falar sempre de gordura que é considerada gordura saudável, que é frutos secos, abacate, ou óleo de coco na altura, pronto, que vieram muitos estudos também a falar que era bom para a saúde, azeite, peixe, pronto. Ok, ovos também. Mas eu continuei, ganhei mesmo o medo de carboidrato, então eu saí da cetogénica, já não estava em cetose, mas continuava a fazer esta alimentação. E os resultados foram sempre demonstrando uma piora no meu microbioma, uma vez que a gordura saturada é o que contribui e encoraja para o crescimento dos micróbiozinhos inflamatórios no intestino, que altera completamente a impermeabilidade do intestino. E além disso, a mim e muita gente que na altura fez, uma severa desbiose e um crescimento anormal das bactérias. Basicamente, traduzindo de uma forma simples, foi mesmo isso que eu tive, foi uma desbiose. Mas uma desbiose que já não estava num nível muito iniciante, já estava mesmo num nível muito profundo e grave. E isto aconteceu tudo no final foi final de 2018, portanto em 2019 eu continuei com os olhos fechados e continuei a fazer então alimentação rica em gordura, portanto eu em vez de me estar a curar estava a ficar cada vez pior mas tentava. Aí comecei a treinar 3 vezes por dia porque pensei, ok, mas o meu corpo pela primeira vez, porque na altura até então eu fazia ioiôs de peso em que claro que eu via muito mais que eu achava que era obesa, mas que só alterava por exemplo uns 4 ou 5 quilos a mais e a menos, ok, porque eu restringia muito e compensava com o exercício, mas ali naquela fase eu fiz de tudo e o corpo não voltava, o corpo físico não voltava, o corpo físico ficava pior, e quanto mais eu dava stress ao corpo, mais ele se manifestava e aí assustei-me porque estava com uma inflamação gigante, comecei a assustar-me e tu lembras-te porque... Sim, lembro, mas quais foram esses sintomas? Porque foi uma das fases mais difíceis na minha vida, desde as pestanas caíram-me quase todas e começaram a crescer brancas, cabelo, além da queda de cabelo normal, quando eu
penteava assim, saía-me cabelo, assim nas mãos. Os lábios, que por acaso era uma das únicas coisas que eu gostava em mim, começaram a ter borbulhas. Comecei a desenvolver borbulhas nas pernas e atrás dos braços. Tipo dislexia, que eu lembro-me. Muita, sim. Deixei de conseguir falar. Raciocínio lógico. Sim, não conseguia e irritava muito porque eu, como não conseguia completar as frases, tu completavas, por exemplo, se era uma conversa contigo, tu completavas o resto da minha frase, eu irritava-me, porque quando eu ia para falar, tu interrompias-me e eu deixava de conseguir, o cérebro não processava, eu não conseguia voltar, o meu cérebro estava em branco, eu não conseguia pensar, não conseguia falar e não conseguia quase andar. Então é basicamente, eu ia trabalhar, mas quando estava em casa passava o máximo de tempo deitada porque eu tinha dores e eu, quando eu me olhava ao espelho eu nem me reconhecia, comecei a ter muitas rugas, a pele a ficar sem brilho, a barriga como se fosse barriga de grávida, sempre de extensão sobre 24 horas. Passei a ter medo de comer porque eu sabia que não ia fazer digestão, ou seja, até então eu comia, claro, sempre controlada, mas comia, mas eu comecei outra vez a ter medo de comer porque eu ia ter dores, eu tinha insónias até às 3 da manhã ou 4 porque a barriga estava e sentia que o pai às vezes diz que é tipo, tenho bichinhos dentro de mim, eu tinha bichinhos dentro de mim sentia alguma coisa a comer, mas a juntar a isso, obviamente que as hormonas estavam completamente desequilibradas, eu não tinha energia, quase nem para sair da cama, não tinha energia, não tinha motivação, andava super irritadiça e aí é que foi o despertar verdadeiro, o despertar que eu estava a dizer, aí é que foi, eu estou a ficar doente, isto não é normal e não estou a conseguir reverter e eu preciso de uma coisa mais profunda, eu preciso de uma cura. E até então eu era só tapar mais capas, e aqui nesta situação foi ou tu curas-te, ou tu vais morrer. E vais morrer nova, porque isto aconteceu-me com 24, 25 anos. Porque depois em 2020, ok, que eu consegui recuperar o meu corpo físico, porque ok, que afeta a saúde mental, porque o intestino está ligado ao cérebro, e eu sabia que estava a haver uma desconexão. Essa doença inflamatória crónica do intestino foi o que me permitiu, ok, o meu corpo é o meu templo, eu preciso do corpo para viver neste planeta, é ele que me permite vivenciar tudo o que é possível vivenciar, e eu sempre tive muitos sonhos e sonhos muito elevados, e só através deste corpo é que eu poderia realizar esses sonhos. E, portanto, em 2019 eu ganhei consciência e disse, não, bora para a frente, eu vou conseguir, eu vou curar-me, e então fez como se fosse um bocadinho de luz, que é, ok, eu já comecei a ler, eu sei que o positivismo, a gratidão ajuda, mas eu também tinha lido em 2017, 2018 aquilo da mente, vou pesquisar mais. E aí descobri o Joe Dispenza e ele é magnífico, e é aquele meu interesse por neurociência, epigenética, neuroplasticidade, de meditação profunda para a reprogramação da mente. Eu fiquei fascinada, física quântica, tudo o que envolve, eu fiquei fanática, pronto, continuava a ser de extremos, então aí, pronto, fanática, mas pelo menos foi para uma boa coisa, e comecei a estudar e a aplicar isso em mim, ao mesmo tempo que comecei a praticar realmente mais paciência, porque comecei a perceber, ok, tu até então eras uma pessoa super impaciente e querias as coisas para ontem, mas esta cura não vai ser assim, isto vai demorar algum tempo, portanto acalma-te, procura ajuda, como eu disse, procurei médicos e nutricionistas, fiz testes genéticos, fiz teste de intolerâncias e alergias, porque devido ao sistema estar tão em baixo, eu comecei a fazer reação a tudo o que vocês possam imaginar, o detergente da roupa, detergente da louça, fazia reação a maquilhagens, fazia tudo. Então tornámos-nos, era só água, vinagre, bicarbonato, óleos essenciais, maquilhagem nunca, e comecei a analisar. Então foi como se fosse, ok, vais desde o início e a tua cura vai passar por desprogramar-te, esquece tudo o que aprendeste até aqui e bora lá fazer este trabalho profundo. Portanto, isto basicamente é tudo o que nós ensinamos no programa Abandonar as Dietas, que nós alterámos o nome para programa Free, que é crenças, substituir as crenças limitadoras, tirar logo ali aquela parte de mente limitativa, porque é tudo a forma como nós estamos a perceber e a interpretar as coisas, substituí-las por crenças fortalecedoras,
praticar o amor próprio. O amor próprio é muito mais, ai meu Deus, vou-me aqui maquilhar e arranjar. Não é isso. Uma pessoa, por exemplo, a mim eu não conseguia, e muitas raparigas passam pelo mesmo, olhar-me ao espelho nos olhos e dizer, eu amo-te, és fantástico corpo. Estava sempre, aquele diálogo, era um diálogo interno, mesmo eu já sabendo que era positiva, que praticava gratidão e que praticava o yoga, eu continuava a fazer esse diálogo interno, até este momento. E este momento foi muito desafiador porque eu estava com tudo, basicamente eu não gostava de nenhuma parte do meu corpo, menos a barriga e os lábios. E eu naquela fase estava com os lábios cheios daquelas borbulhitas brancas e a barriga super inchada. Então aí é que eu percebi, ok, o amor próprio é isto, é eu gostar de mim, mesmo estando assim, porque eu sei que isto é temporário, eu sei que eu acredito profundamente que vou sair desta situação, mas eu vou praticar amor próprio, eu vou praticar o máximo de afirmações possíveis que eu consiga para realmente passar a acreditar que isto é a minha própria realidade. Eu sou linda como sou, o meu peso é o ideal para mim. Passei a fazer afirmações todos os dias, não era só uma vez de vez em quando, porque até então fazia 2, 3 vezes por semana, ok, isto é muito bonito, isto funciona, mas a minha vida continua, porque a minha vida é muito ativa, eu preciso trabalhar. E então não... Ela está-se a rir porque eu continuo a trabalhar, mas estou melhor. Mas isto para dizer que, além das afirmações, uma das coisas mais... duas, aliás, mais intensas foi a cura da criança interior, e esta é uma coisa que nós trabalhamos em todas as clientes e é super potente, criar a criança interior, porque como a Sara estava a dizer ao início, normalmente os traumas acontecem sempre nestas idades, que é quando nós estamos mais frágeis, e permitir realmente abrandar, descansar, relaxar. Eu não sabia o que era isso, sim, eu ia andar, mas eu ia andar rápido, né, para perder calorias. Eu não ia andar e admirar o campo, as árvores, os pássaros. Não, para mim isso não, porque não conseguia estar parada. Mindfulness era para mim, mas não nesse ponto de calma, de paz interior. E passei a ter uma conexão muito forte com Deus, porque eu rezava às refeições e eu agradecia todos os dias quando eu punha os pés no chão, e agradeço, ficou sempre, agradecer por mais um dia e agradecer por eu estar cada vez melhor, por eu me estar a curar cada vez mais, porque para mim eu percebi ali que a minha vida era mesmo uma dávida e que eu estive sempre protegida por Deus e que o meu corpo sempre me protegeu, porque mesmo naquela situação eu nunca parei realmente de viver, eu sempre consegui estar a trabalhar nos meus sonhos e nos meus objetivos, e isso é mágico, que estava doente, sim, física e mentalmente, mas continuei a viver, isso é lindo, e eu agradeço todos os dias por estar aqui, por estar como estou e por estar aqui no planeta a viver e por estar nesta jornada, porque é isto que nós viemos aqui fazer, é crescer e evoluir. Basicamente, quando nós pensámos fazer este podcast, era mesmo para divulgarmos esta informação de que a cura está entre cada uma de nós, cada uma de vocês. Existe sempre forma de curarmos. Qualquer coisa que possamos imaginar, mesmo aquilo que pareça mais impossível, é mesmo verdade que nós podemos nos curar. E essa cura começa sempre por nós, pela nossa mente, e acedendo à nossa mente nós conseguimos criar tudo o que nós queremos, criar um novo eu, criar uma nova identidade, criar uma nova pessoa, criar uma nova realidade. São todas histórias que nós contamos a nós próprias dentro das nossas cabeças. Para quando as pessoas pensam que a cura, o que é a cura? Sim, eu passei pela cura física, mas principalmente esta cura de jornada pessoal, de enfrentar medos, de alterar o sistema de crenças, de alterar os meus valores, de recorrer realmente à ajuda, a terapias holísticas, não só uma vez, mas frequentemente, de assumir este controle da minha mente e de querer mais para a minha vida, querer mais saúde, querer mais equilíbrio, querer realmente a liberdade. E eu quero acrescentar que muitas pessoas acham que isso é fraqueza. As pessoas vivem muito, nós temos a nossa parte da frente do cérebro, lobo frontal, que é esta parte crítica de nós, a nossa mente analítica que quer perceber as coisas. Só que o problema aqui é que 95% das nossas ações diárias estão
enraizadas no nosso subconsciente. Por isso é que, se não trabalharmos holisticamente, se nós não trabalharmos nas nossas crenças, em tudo o que a Vanessa referiu, não vai haver mudança efetiva. Porque a nossa mente analítica, a nossa mente consciente, só tem 5% de controlo, ou seja, não é nada. Tu não és fraca por estares a querer ser ajudada, pelo contrário, é como é que tu acedes então ao teu subconsciente. E nesse sentido também existe uma coisa que normalmente as pessoas têm muita dificuldade, eu própria tinha, mas que foi também a chave para a cura, além da consciência, mas o perdão, perdoar-me a mim própria. Obviamente eu nunca culpei as outras pessoas, nunca culpei, percebi sempre que eu é que era a culpada da situação que estava, porque eu é que tinha feito essas decisões, eu é que tinha escolhido pensar assim, mas perdoar-me a mim própria verdadeiramente e agradecer por esta dor que passei, pelos traumas, pelos acontecimentos negativos, pelas experiências negativas que passei. Isso foi a parte difícil, mas a parte necessária. E eu acredito profundamente que eu tinha que passar exatamente pelo que eu passei para hoje estar aqui e dar voz a tudo isto e estar aqui a partilhar isto tudo para vocês. Que eu estava nervosa, confesso, estava muito nervosa. São 10 anos, ou seja, além do conhecimento que eu fui adquirindo com os livros que fui lendo e com os cursos que nós, posso falar em nós, no plural, porque nós fomos fazendo muitas coisas juntas, nós temos esta experiência que também é muito significativa e foi uma vontade tão forte de viver uma vida livre e feliz, de não querer ter algo mais grave como estava a ter, porque quando foi, é assim, a barriga não me assustou tanto. Ok, estou aqui inchada e incha passa. Também tenho essa crença que é incha, desincha, passa. Então aquilo sim foi grave, mas ver as pestanas e os cabelos brancos, começaram a nascer cabelos mesmo brancos, era tipo aos 8 e aos 10 e eu arranquei todos. Dizem que não se deve arrancar, mas eu arranquei, eles não nasceram mais. Quer dizer, nasceram outra vez, mas eu arranquei outra vez, mas depois já não nasceram mais. Mas isto para dizer que as pestanas e o cabelo a cair, isso começou-me a assustar e a fala assustou-me bastante. Porque eu sou uma pessoa que gosta de falar muito, então aquilo estava-me a impedir de ser eu. E foram 2 anos de muito, muito trabalho pessoal, que é basicamente o nosso programa, o Free, que nós inserimos tudo o que nós achamos de mais relevante na nossa própria cura e técnicas de libertação, de cura de traumas, de EFT, de toda esta reprogramação. A meditação sem dúvida que é a chave e devido a isso também estamos a gravar uma masterclass de meditação do método que nós utilizamos, porque era meditação, claro que nós não vamos colocar meditações tão longas, mas eu na altura chegava a fazer meditações de 40 minutos para realmente conseguir aceder ao meu subconsciente e reprogramá-lo e visualizar a cura, visualizar a cura do meu intestino, de todas as minhas células. E quando falamos disto pela primeira vez às pessoas, tens que imaginar a curar-te, tens que imaginar os teus órgãos a curarem-se. A pessoa, se não tiver um bocadinho aberta, vai ser um bocado cética, vai pensar, isto é maluco, imaginar, como é que eu imagino? Ou vai dizer, eu não consigo, mas é tudo prática, é tentar e não desistir. E não existe forma mais fácil de aceder ao subconsciente, como a Sara estava a dizer, que não seja através da meditação. Portanto, todos os programas que nós fizemos, além de terem como base a própria experiência e história da Sara, eu servi sempre como cobaia. Por isso é que eu ponho o meu corpo todo no fogo pelos programas todos que nós criámos e lançámos e mesmo as sessões, porque eu passei por isso e eu considero que era um dos casos mais graves e que eu recriei a minha história, eu passei a ter pensamentos novos, obriguei-me a experimentar novas emoções negativas e a estruturar de maneira diferente os meus valores e a obrigar-me a conectar com a natureza, porque às vezes se nós não nos obrigarmos, nós vamos estar sempre a adiar e vamos sempre criar mais uma capa e mais uma coisa e mais... Uma distração. Uma distração, exatamente. A estabelecer limites e utilizar as coisas boas que existem da vida a nosso favor e a favor da nossa felicidade e a favor do nosso equilíbrio e da nossa liberdade. Porque o que é que me valia ter esta autodisciplina e automotivação se eu estava a utilizá-la mal? Eu agora utilizo isso para criar
continuar a criar a vida dos meus sonhos, que eu considero já estar a viver, mas também no meu trabalho e a ajudar outras pessoas. Mas eu utilizava antes para me autodestruir. O que é que as pessoas elogiavam? Uau, és super fogo. Eu gostava de ser como tu, és super disciplinada. Sim, mas essa disciplina levou-me a ficar doente mesmo, de quase não me conseguir levantar na cama. Por isso é sempre utilizar as coisas da forma correta. Porque tanto uma coisa pode ser muito boa, como também pode ser essa mesma coisa muito má. E basicamente a mente subconsciente é importante porque nós guardamos tudo lá. Nós guardamos os pensamentos, as memórias, as emoções. E para transformarmos a nossa vida, temos que aceder a essa mente subconsciente. Porque não existe outra forma. Mas existe essa forma de acedermos para recriarmos tudo o que possamos ser. Toda a gente tem esse acesso. Toda a gente. Tu agora és maioritariamente plant-based. Como é que essa transição de novo fez parte da tua cura e está a ajudar-te imenso? E eu vejo também, e eu também sou, não é? Mas isto para dizer o que é que te ajudou? Pronto, porque é que fizeste esta transição? Foi mais uma vez uma transição difícil porque quando eu saí do veganismo estava com muitas carências a nível nutricional, portanto eu pensei sempre quando eu saí, ok, isto não funciona para mim, provavelmente já não vou voltar. Mas de facto eu acordei num dia, já em 2020, e o meu corpo começou a rejeitar tudo o de animal que eu ainda comia, que era simplesmente ovos e peixe. Acordei 2 noites seguidas a vomitar e eu não conseguia mais tolerar. E aí procurei mais uma vez ajuda para tentar perceber, ok, será que isto é normal? Será que não é? Porque é que isto me está a acontecer? E agora o que é que eu vou comer? Porque uma das coisas que eu já tinha feito 2 resets ao intestino através do nosso programa do intestino. Cada vez que fazia ficava um pouco melhor, mas então aquilo dá para ser adequado a vegan, mas eu iria ser mais restrita e era uma coisa que eu não queria voltar a ser. E então contactei uma pessoa que eu considero agora amigo australiano e ele passou exatamente pelo mesmo por causa da cetogénica e ele disse, olha, confia, fala com este médico, lê estes 2 livros, confia, plant-based vai ser a tua cura, não tenhas medo, como já foste vegan uma vez, confia. E então eu fui pesquisar e contactei o médico e realmente eu posso dizer que a partir desse dia, fui ficando 10% melhor. Porque basicamente, e é importante também falar disso agora porque está muito na moda em Portugal, mas realmente a comida plant-based é o alimento mais natural e orgânico que nós podemos ter, que é a mãe natureza, deu-nos esse acesso e é o que realmente melhora o microbioma intestinal, porque o poder está nas plantas, por causa da fibra, por isso é que eu há um bocado estava a dizer que fibra é vida, porque a chave é a fibra e a diversidade de plantas, para termos realmente um bom intestino, porque o intestino produz inúmeros neurotransmissores e é lá que também existe, que é produzida a maioria da serotonina, portanto é lá que a hormona da felicidade é produzida. É por isso que quando alguém está mal do intestino, por muito que a pessoa tente, ela às vezes não consegue ser feliz, ou não consegue mostrar entusiasmo, ou não consegue mostrar emoções, porque está cientificamente provada esta conexão intestino-cérebro. E as bactérias do intestino são as nossas melhores amigas. E é essencial nós termos um conjunto de bactérias boas para haver a mobilidade intestinal, para termos todas as funções básicas do corpo a funcionar da maneira eficiente, para o humor, para a energia, para a felicidade e ao final de muita pesquisa, ao final de ler muito sobre a fibra e de perceber que a gordura saturada, por muito que, por exemplo, o peixe branco, os ovos, que era o que eu comia, que contém gordura saturada, que essa gordura saturada, por mínima que seja, estava na mesma a contribuir para que ocorresse a desbiose, porque eu estava na mesma com o crescimento anormal das bactérias, portanto eu não estava a dar o alimento correto a essas bactérias. E uma dieta à base de plantas melhora a digestão, o nosso metabolismo, as nossas hormonas, a nossa cognição, a nossa expressão genética, melhora tudo, torna-nos basicamente um super-humano. E foi duro reintroduzir alimentos que não estava habituada, porque a chave é a diversidade e para não ter mais restrição eu tive que reintroduzir arroz, que já não comia há 9 anos,
reintroduzir batata doce, as frutas. Portanto, foi uma fase difícil, mas eu dizia todos os dias: ok, estás 10% melhor. E eu imaginava-me a ficar melhor. Comecei a ver realmente tudo a ficar normal. Aliás, eu nem digo normal, eu digo tudo a ficar diferente, porque tornei-me uma super-humana mesmo. E uma pessoa muito diferente no bom sentido. Foi um momento mesmo mágico, porque comecei a ver que eu estava livre, leve, alinhada, a criar a vida que eu sempre quis. Quando eu olhei, transformou-se tudo tão rápido e foi mesmo muito mágico. Foi por isso que continuei e continuo a fazer uma dieta maioritariamente vegan. Agora, estivemos em Portugal no Natal. Pensei, ok, o peixe está com bom aspecto, apetece-me comer, vou experimentar. Ok, experimentei. Senti-me mal. Retirei. Não tem nada de mal. Experimentei, não deu, mas não meto o rótulo. Não meto o rótulo outra vez, sou vegan. Eu alimento-me à base de plantas, porque isso faz parte, é importante para o meu intestino, faz parte da minha cura. Porque esta cura continua. Há sintomas que ainda tenho. Há alimentos que ainda me causam borbulhas pelo corpo, principalmente nos braços. Mas de resto está a correr bem. Obrigada, e é muito importante dizer que cada caso é um caso e que cada pessoa, o mais importante de tudo e o mais também moroso, é realmente perceber o que funciona para mim. E desligar todos os holofotes e todas as coisas e tudo aquilo que a gente lê e aprende e acha que é uma verdade absoluta e que está na moda, então funciona para toda a gente. Não, é o que é que funciona para mim, porque não é porque toda a gente come ou porque toda a gente faz ou porque é normal que vai funcionar para ti. Portanto, perceber isso também é uma jornada. Também falaste do impacto, falaste das emoções, até falaste da liberdade, do EFT, tudo isso é ligado às emoções. Qual é o impacto das emoções em toda a caminhada? As emoções têm um grande impacto, mas nós humanos achamos que não devemos sentir muitas emoções. Nós temos ali um padrão de expressão muito limitado e isso leva a que tenhamos um menu de opções emocionais muito pequeno, super pequeno, e não percebemos que o nosso corpo guia as emoções, que o nosso estado emocional em que nos encontramos neste momento começa a moldar o nosso corpo físico e torna-se um ciclo vicioso, porque nós nem nos apercebemos e aquilo torna-se um ciclo vicioso. Portanto, as emoções, até as negativas, são boas para o ser humano. Nós nem nos permitimos senti-las. O que eu estava a dizer há um pouco do choro, algum tempo atrás, mas eu não me permitia estar triste, eu não me permitia chorar, eu não me permitia estar mal, e é necessária essa permissão, essa aceitação, não julgamento, não criticar quando isso se apercebe, ter consciência que nós podemos escolher emoções e que o nosso corpo consegue alterar instantaneamente essas emoções. Portanto, se eu estou a sentir tristeza, por exemplo, isto também é interessante falar que toda a nossa jornada é uma jornada para a vida e que, por exemplo, eu passei por isto tudo e eu tenho os meus gatilhos, eu sei o que é que causa em mim, o querer voltar a restringir, o querer voltar a ser uma obcecada por desporto e alimentação, mas eu não permito que isso chegue a esse ponto. Eu ganho, quando isso acontece, eu tenho consciência e mudo e tenho as minhas estratégias para mudar instantaneamente, e o nosso corpo físico é ótimo para mudar instantaneamente isso, o nosso estado emotivo. Por isso é que a música e a dança funcionam super. Quando nós estamos tristes, em vez de ouvirmos música triste, metemos uma música, brasileira, nem que seja, e revelar ali o rabo, mas isso deixa-nos felizes, isso aumenta a nossa vibração energética. Ou vamos logo fazer uma caminhada e estar em contacto com a natureza. Por isso, é mesmo ter uma escolha de emoções, ter essa capacidade, ok, eu quero ter emoções positivas, mais positivas do que negativas, mas experimentar novas emoções, mas emoções que nos gerem, que nos façam, ou que nos aumentem a confiança, que nos deem uma noção de força, um poder pessoal, e termos essa percepção, ok, eu quero ter estas emoções, em vez de nos ficarmos ali estagnadas e bloqueadas devido à falta de movimento. Quando, por exemplo, aquela crença da velhice, porque é que a pessoa acha que é velha? Porque perde a ausência, fica a ausência de movimento. Porque é que uma pessoa, quando tem a mesma idade e é ativa, acha, ok, eu sou jovem? É o movimento. O corpo é esse instrumento para mudar o estado. E eu queria só referir, porque eu própria tive que experimentar novas emoções, porque nós temos só aquelas emoções de, ok, olha, ou sinto-me feliz,
ou então eu sentia muita solidão, mesmo estando rodeada de pessoas, lembro-me que sentia muita emoção, muita tristeza, muita insegurança, muito angustiada, ansiosa, estressada. Portanto, eu não sentia muito, era isto que eu sentia normalmente todos os dias, e eu não sentia, sentia animada e alegre, mas de resto de emoções positivas não, e nem me permitia sentir. Portanto, experimentar novas emoções, mais entusiasmo, mais sensualidade, mais desejo, mais gratidão, mais curiosidade, criatividade, confiança, ousadia, isso tudo foi transformador, porque o nosso corpo então obedece e essas emoções tornam-se o nosso estado, e é um estado em que quanto mais nós nos alimentamos destas emoções, mais queremos experienciar, porque sentimos-nos bem todo o tempo. Ou seja, pode até estar a chover torrencialmente, porque não importa, porque estamos-nos a sentir bem. Pode estar a acontecer qualquer coisa no mundo, mas nós temos esta capacidade de sentir estas emoções. Tudo isto que eu senti, que eu referi agora, destas emoções, eu sinto todos os dias. E é mágico, porque é viver mesmo uma vida, uau! Mas quando tu dizes isso a uma pessoa comum que não está habituada e que está mais a estar a viver nas emoções negativas, a pessoa pensa, pois, como é que eu vou fazer isto? É todos os dias, é desafiar-nos. É todos os dias, é desafiar-nos. Experimentar no desconfortável. Eu, em miúda, era sensual, depois deixei de ser. E depois, para voltar a ser, meu Deus, era uma coisa, um quebra-cabeça. Como é que eu sei ser sensual? Não sei ser sensual nem usada. Ou gratidão, eu já pratico gratidão, mas às vezes é sentir mesmo. Não é por fazermos que estamos a sentir, é trazer intensidade emocional à coisa, ao momento. Mas pronto, o primeiro passo para isso tudo, primeiro é que qualquer emoção também que venha nesse processo em que estamos a sentir novas emoções e a experienciar, se houver alguma coisa negativa ou do passado que venha, é sentar-se ali com a emoção, estar a sentir a emoção. Passado 1 minuto ou 2 vocês vão ver que vai passar, porque as emoções não são estáveis, é um estado que passa. Por isso, sentir a emoção é o passo para a cura. Pronto. E outra coisa também que eu queria acrescentar é que nada disto poderá ser posto em prática se não houver uma limpeza antes. É isso, não consegues ter mais roupa no armário se o teu armário já estiver cheio. Portanto, limparmos primeiro todo o nosso terreno biológico é muito importante para também trazer coisas novas para ele. Sem dúvida. Tu já falaste como saíste das trevas, das sombras e entraste na luz, mas qual é o primeiro passo para isso? Isso é uma ótima questão. O primeiro passo, sem dúvida alguma, é consciência. Consciência do que é que se está a passar, e não é criticar, não é julgar, é simplesmente trazer à consciência, isto está a acontecer, eu aceito e eu entro numa jornada de cura pessoal, ou a própria jornada de crescimento pessoal é a mesma, sabendo que se a própria pessoa não quer mudar, nada vai mudar. Portanto, é consciência de que eu quero mudar. Não há... Podemos ir, e já me aconteceu isso, podemos ir ao melhor médico do mundo, podemos ir à melhor nutricionista do mundo, podemos ir à melhor healer do mundo, podemos fazer tudo do melhor, comprar tudo do melhor para tentar curar, não é? Porque queremos um milagre tão rápido que enquanto não percebermos e aceitarmos que o poder está dentro da nossa mente, nada se alterará. Acho que é ter mesmo consciência da nossa própria verdade. E também perceber que tudo é energia. Portanto, não é julgar o passado, não é criticar o que fomos ou o que fizemos ou o que passamos. É simplesmente aceitar e perceber que, eu quero mudar, porque ao mudar a minha vida toda mudará. Porque quando nós estamos doentes, seja o que for, pode ser, toda a gente passa por algo. Quando nós estamos mesmo doentes, estamos com uma frequência energética muito mais baixa. E essa frequência energética baixa atrai o mesmo tipo de frequência, que é baixo. Portanto, é daí que vamos estar a atrair acontecimentos maus, conhecer pessoas menos boas para a nossa vida, situações dramáticas, situações tóxicas. Parece que é um ciclo de coisas que estão a acontecer, mais, e que não sais dali. Mas, sabendo que energia gera energia, a única coisa também que temos que fazer é tentar sempre estar na energia mais elevada.
que é a energia do amor. E é isso, acho que respondi à tua pergunta. Sim, obrigada. Respondeste muito bem e é isso, não é julgar nem criticar o passado, pelo contrário, é abraçar que isso faz parte de nós e isso faz parte de nós agora e daquilo que nós vamos ser no futuro. Por isso, é isso, abraçar todas as partes de nós, as das sombras e as da luz, faz tudo parte deste caminho. Aqui no VS o nosso mantra é: o amor próprio é a chave de tudo. Em poucas palavras, se tu conseguires, explica porque é que é a chave da felicidade. Sim, o amor próprio é a chave de tudo, o amor próprio é a chave da felicidade. E o que é certo é que se queremos controlar a voz crítica interior que todo o ser humano tem e que está mesmo dentro de nós temos que ser os nossos próprios melhores amigos. Portanto, nós mulheres temos que ser a nossa própria melhor amiga. E isso parece fácil, mas é difícil. E quando conseguimos fazer isso, automaticamente o julgamento acaba, a comparação acaba, a crítica acaba, porque muitas vezes nós não estamos a criticar o outro, não estamos a julgar o outro, nós estamos a fazê-los a nós mesmas. E temos mesmo que nos aceitar inteiramente e incondicionalmente, independentemente de tudo, temos que nos aceitar no momento presente. Aquela coisa que eu estava a dizer há um pouco é mesmo o aceitar-nos, é olharmos para nós, mesmo com defeitos, mesmo com imperfeições, mesmo com coisas que nós queremos alterar e ainda não alteramos ou mudar, mesmo em termos de personalidade, tudo. É aceitar-nos inteiramente e incondicionalmente, é isso. Mas parece super básico na teórica, mas é o que é mais difícil na prática, é o amor próprio. Eu acho que é uma coisa que todas as mulheres têm um bocado de dificuldade, um bocado grande, muita dificuldade, que é, sim, mas eu vou me amar realmente quando eu perder mais uns quilos, eu vou gostar mais de mim quando, depois de ser mãe, porque aí já será diferente, até lá, olha, também não importa e depois logo se vê, ou, porque andamos sempre a adiar, é o futuro ou o passado, mas normalmente é o futuro. É sempre, eu só vou ser feliz se eu só vou gostar de mim se ou quando, é o se e o quando. E são sempre condições e é realmente percebermos, na minha opinião, e na tua eu sei que também, que todas nós somos únicas, todas nós somos especiais, todas nós estamos aqui, toda a gente está aqui na Terra com uma missão, com alguma missão, e o propósito que as pessoas falam do propósito de vida, e nós por acaso falamos muito, o propósito é simplesmente ser, sermos nós, verdadeiras, viver de acordo com o nosso eu verdadeiro, porque o humano tem aquela sede de poder e ganância e materialismo e dinheiro, é colocar isso tudo de lado, é colocar também de lado a importância do eu, que eu estava a falar ao início também, o ciúme, o medo, a mente limitada, a culpa, é colocar tudo isso de lado e simplesmente vivermos com amor, com compaixão, com empatia, com paciência. A nossa missão que todos temos é isso, é partilharmos sabedoria, é partilharmos e vivermos com coragem, com esperança, com fé. A fé não tem nada de mal, que nós... Algumas pessoas têm vergonha de dizer que têm fé, mas não tem nada de mal nisso. É realmente aceitar-nos como um todo. E sabermos que estamos aqui, que somos todos iguais e que somos uma comunidade. Portanto, também é deixar o individualismo de lado. E como eu estava a dizer, toda a gente tem um presente especial para dar ao mundo e para partilhar. E todas nós conseguimos aceder a tudo isto quando sentimos verdadeiramente que tudo o que eu falei é verdade. Portanto, quando sentimos isso, quando essa for a nossa verdade, todas as células do nosso corpo vão nos amar e nós vamos sentir. E essa voz crítica não vai conseguir sobreviver quando existe amor. Portanto, a solução é sempre escolher amor. Amor, 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 amor é a cura. E o amor próprio é a base, é preciso, porque é essencial para tornarmos um imã de amor, para fortalecermos a relação com nós próprias, com o nosso corpo, mas com todas as pessoas à nossa volta, com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho,
Tudo. É essencial para tudo, para que sabermos estabelecer os nossos limites, para dizermos que não, que também é uma dificuldade de muita gente, dizer que não, e sentir-nos seguras, que é isso também que o corpo quer e que vamos muitas vezes procurar no outro. É essa base de segurança, de ok, está tudo bem. Se dermos essa segurança a nós próprias, nós tornamos-nos um imã, como eu estava a dizer, de amor. Nós co-criamos, era isto que eu queria dizer e não me estava a vir à cabeça. Nós co-criamos a nossa vida, a nossa realidade. Nós aqui no VS estamos sempre a dizer, nós somos as criadoras da nossa própria realidade. E é muito isso, porque todos os nossos pensamentos, todos os nossos sentimentos, tudo isso é controlado por nós. Ou tudo a energia que nós estamos a emanar e que estamos a receber de volta, isso tudo somos nós que estamos a criar. Portanto, se há alguma coisa que nós não gostamos, queremos mudar, nós instantaneamente, agora neste momento, temos esse poder de mudar imediatamente. Para tudo, para todas as áreas da nossa vida, mas tem que existir o amor próprio. Eu faço todos os dias, e isto também é uma coisa importante, eu não falo com a minha mãe de manhã sem antes ter feito os meus rituais, ou seja, a meditação, a gratidão, normalmente treinar, ou ir andar, ou caminhar, rezar, e depois falo com ela, porque eu quero dar o 100% de mim a ela, quero passar a minha boa energia, quero passar o meu amor. Falamos por telefone, porque quer que ela sinta isso, quer que ela sinta energeticamente isso, quero eu elevá-la. E sei que ela fica melhor e bem quando fala comigo, quando eu estou assim. Quando eu ainda não fiz e ela me liga e eu atendo, eu estou a passar-lhe energias que não quero. Ou estou-lhe a passar as minhas ansiedades, porque ainda não me centralizei e estou já a viver no momento do futuro em vez de estar a viver no momento presente. Portanto, essas ferramentas fazem parte do amor próprio e fazem mesmo parte de tirarmos tempo para nós, priorizarmos as nossas tarefas, delegar as funções, porque também era difícil para mim aceitar que eu não sou uma super mulher, porque eu achava e eu considero que sou uma mulher independente, e isso não tem nada a ver com delegar funções, mas a mulher independente e que gosta de ser independente tem dificuldade em aceitar que os outros façam as coisas por ela. E então delegar funções para mim ainda é difícil. Por exemplo, no trabalho ainda é difícil, tu sabes. Porque é essa parte, ou seja, eu já não controlo determinadas coisas, mas eu tenho que estar consciente de que não estou a apagar. Não, isto é tudo, funciona por conexões neurais. Nós não podemos apagá-las, nós podemos enfraquecê-las. E eu estou a criar para outros sítios. Ou seja, por exemplo, isto do trabalho. Eu agora estou obcecada com o trabalho. E eu tenho consciência disso e estou todos os dias a mudar isso. Eu permito-me descansar, eu permito-me acabar mais cedo, eu permito-me... O site está a dar um erro e eu estou a pensar, ok, não faz mal, porque nós somos as criadoras das nossas próprias regras. Segunda, trato disso. Não tem mal. Mas se fosse antes, mesmo tendo esta consciência, eu ia fazê-lo na mesma. E há dias que essa consciência não vem tão rápido a mim. Mas eu acho que o amor próprio também é muito isso, é delegar tarefas. E com muitas mulheres, porque veio agora o feminismo e somos supers e somos como os homens, isso não é verdade. Nós não somos como os homens. Sim, por isso é que existem tantos desalinhamentos. Nós conseguimos ser super, ainda bem, nós somos os seres humanos conseguem tudo, ótimo. Mas isso desalinha-nos, descentra-nos e distancia-nos do verdadeiro eu. Portanto, amor próprio é delegar funções e libertar todos os pensamentos e emoções e praticar meditação e gratidão. E o amor próprio é tipo um músculo. E é um músculo que tem que ser trabalhado todos os dias. Não é fazer, ok, hoje faço e amanhã não, porque já não apetece, são coisas difíceis e não tenho tempo. Como tudo na vida, tudo é uma questão de consistência. O amor próprio tem que ser aplicado todos os dias da nossa vida. E quando o amor próprio existe, nós expressamos-nos com muito mais amor, com muito mais alegria, com muito mais felicidade. Concorda 100% e obrigada por teres referido essa do músculo, porque é verdade, é como ir ao ginásio. Se vocês deixarem de ir, ficam sem músculo. Pronto, se deixarmos de praticar o amor próprio, também ficamos sem ele. Por isso é uma coisa que realmente temos que fazer para a nossa vida toda. Então, Vanessa, se tivesses que escolher 3 lições poderosas que te
ajudaram e mudaram no caminho. Quais são estas lições? Primeiro que tudo, a recriação da nossa história. Tudo na vida, tudo, são histórias. E temos que nos perguntar, ok, que história é que eu estou a contar a mim própria? Isto é tudo a nossa cabeça, é tudo a mente. Estou a ser uma vítima da minha história ou estou a ser tipo um super-herói? E, consoante a resposta, saber que se formos a vítima da situação, e normalmente é o que somos, não é? É possível recriar a resposta. É possível recriar a nossa própria história. E o poder da escrita e do journaling é uma coisa fantástica, grátis, que não é preciso nem um caderno, há folhas brancas e pega-se numa caneta e começa-se a escrever. E isso ajuda bastante a ganhar, a trazer aquela consciência que eu estava a falar e a alterar e a reformular as coisas que estamos constantemente a dizer a nós mesmas na nossa cabeça. Sempre, a cada minuto, a cada segundo. Porque nós temos os mesmos pensamentos e as mesmas ações e os mesmos comportamentos todos os dias. Portanto, o primeiro passo é recriar e saber que podemos recriar vezes e vezes até chegar a uma história que faça sentido para nós e que nos dê vida, que nos dê alegria e que nos dê entusiasmo. Portanto, é recriar até criarmos aquilo que realmente queremos. A segunda coisa muito importante e tem a ver com a não aceitação é não ter medo de pedir ajuda. O que eu estou a dizer de não aceitação é que, no meu caso, por exemplo, eu tive muitos anos em rejeição. Eu não tenho isto, não me chames maluca, não vou ao psicólogo é para os malucos, não vou, não quero, nananã, eu sei o que é que estou a fazer, e isso tudo. E enquanto não tivermos a consciência, não ter medo de pedir ajuda, não ter medo de ser vulnerável, não ter medo de ser sensível, porque isso tudo são forças, e de recorrer a estratégias de libertação de emoções, dos traumas, sem dúvida alguma, criança interior. E nós temos podcast a falar da criança interior e vamos deixá-los nos recursos do podcast e vocês já sabem que é em vsbridges.com/podcast e sem dúvida a terceira lição é mente subconsciente. Nós já falámos aqui hoje, mas aceder à mente subconsciente que vale o esforço. Então, e neste momento, quais são as coisas que tu dás mais valor agora? Então, a primeira coisa, sem dúvida alguma, viver o momento presente. Viver o agora. O agora é o único momento que existe e nós estamos aqui na Terra por um período tão curto de tempo que preocupar-nos com o passado e estar sempre a atrair histórias do passado, preocupar-nos com o futuro que ainda não existe e a fazer histórias na nossa cabeça de coisas hipotéticas que irão acontecer, talvez nem sabemos como e quando, isso é mesmo, considero que é mesmo perda de tempo e de energia. E isso aplica-se a tudo. A coisas que vão acontecer daqui a 1 hora, daqui a 2, amanhã. Isso é tudo da nossa imaginação. E o único momento que existe é este precioso momento. É isto que acontece, é isto que importa. O resto não. E quando nós percebemos que quem vive o momento presente e aplica o momento presente, porque nem sempre é fácil, a realidade é essa, nem sempre é fácil, principalmente porque é tudo muito bonito na nossa bolha. Por exemplo, aqui em casa nós somos muito parecidas, então é tudo fácil quando estamos mais com pessoas completamente diferentes. Isso é o que é o desafio. Isso é que é a coisa engraçada, é vivermos em comunidade e sermos todos diferentes e termos todos formas de viver diferentes, mas quando nós que vivemos o agora maioritariamente e percebemos isso, todo o stress principalmente desaparece e nós percebemos que a nossa vida é feita de infinitas possibilidades, que tudo é possível. Aquela crença que eu tinha pequenina, eu continuo a tê-la, que tudo é possível e isso deixa-nos entusiasmadas e é aquela magia que também nos tentam tirar quando nós crescemos, que é, não esquece, a magia da vida não existe e vives no teu mundo cor-de-rosa de unicórnios. Não, isso existe. No meu mundo agora, no momento presente, existem todas as possibilidades. Portanto, sem dúvida, o momento presente. A segunda, empoderar-me, porque há sempre algo para aprender no dia-a-dia. E eu procuro sempre ter a mente aberta à aprendizagem, à constante evolução, seja pessoal como profissional. Portanto, todos os dias penso, ok, o que é que eu aprendi hoje? E há sempre um monte de coisas. Às vezes pensamos, se calhar não aprendi nada. Mesmo muitas coisas que aprendemos diariamente. E claro,
o amor. Dou muito, muito valor ao amor que tenho por mim, ao amor pelos outros, ao dar amor e principalmente que eu tinha dificuldade em receber amor. Não é uma questão... normalmente quem tem assim uma personalidade, não diria mais forte, mas sim, mais forte e que está a atrair sempre um bocadinho mais das pessoas, acham que a pessoa tem, justificam como a pessoa tendo uma personalidade mais forte, há aquela também sede de ter sempre razão numa conversa, ou ter sempre razão numa situação, ou estar com razão. E para mim, o que eu fui percebendo ao longo dos anos é que não é uma questão de estar certa ou errada, é a forma como aparecemos com amor. Em qualquer momento, em qualquer situação, o amor elimina mesmo qualquer conflito, qualquer doença, tudo. O amor é a cura. E essa decisão de viver na luz ou no dark é uma escolha. Tudo na vida são escolhas. Nós estamos constantemente a fazer escolhas. Temos que nos lembrar diariamente que nós temos o poder de decidir a nossa própria vida e recriar a nossa história a qualquer momento. Certo? Obrigada, Vanessa. Obrigada por partilhares isto tudo. Bem honestamente, bem abertamente, transparente e realmente tu estás aqui também para servir os outros e estava na altura de pôres e usares a tua voz, que tenho a certeza que irá ajudar muitas pessoas, porque apesar de termos passado coisas semelhantes, fomos personalidades diferentes e somos, não é? Mas que há pessoas também que se identificam com essa perda de confiança que aconteceu e que te tiveste que reencontrar. Não é só que a pessoa nunca teve confiança, mas muitas vezes ela é perdida por algum acontecimento. Portanto, obrigada por partilhares. Então eu quero saber como é que te podemos servir hoje, como é que eu te posso servir hoje. Primeiro que tudo, obrigada. A partilha da história, para mim foi difícil pensar o que é que iria dizer, porque eu quando falo sou muito detalhada, então eu já sabia que isto ia ficar longo. E obviamente que a pessoa tem sempre duas opções quando recria uma história nova. Ou tenta esquecer ao máximo a história antiga e não conta mais e morre ali o assunto, isso também é uma forma de avançar, ou pode utilizar a sua história para dar voz e para ajudar outras pessoas. Essa foi a minha escolha, assim como a tua, e escolhi ser agora o momento, porque não há momento melhor, não há momento perfeito, porque aparecendo que não, e mesmo estando bem, mesmo me sentindo bem a 100%, é sempre desafiante partilhar a história, é sempre desafiante olhar para trás e pensar em determinados momentos, em determinadas pessoas e trazer isso ao momento presente e ter trazido essa sensibilidade também ao podcast. Mas de facto a forma como podem ajudar, porque não me estão a ajudar a mim, mas estão a ajudar a outras mulheres, simplesmente é partilharem, obviamente se vos tocar no coração, partilharem a minha história ao máximo de pessoas e simplesmente saberem que não estão sozinhas. Que há sempre alguém aqui para vocês, no nosso caso aqui no VS, nós estamos as duas aqui para vocês e que se de alguma maneira vocês vierem parar ao VS Family, seja simplesmente acompanharem o nosso trabalho ou mesmo trabalharem connosco, saberem que este é um lugar de confiança, de verdade, honestidade, não há crítica, não há julgamento, não há que ter vergonhas, não há que ter medos ao estarem a falar connosco ou a interagirem connosco e apenas isso, e realmente começarem a criar a vossa própria realidade, a elevarem os vossos próprios padrões, porque todos os sonhos são possíveis e também somos ensinadas a sonhar baixo, mas isso é treta. Sonhem alto e trabalhem, tenham estratégias delineadas e go. Mindset é tudo e garanto-vos que tudo é possível. Coloquem essa crença em vocês, tudo é possível, tudo na minha vida é possível. E quando vocês estão com um problema, isso vem à vossa cabeça, tudo na minha vida é possível. E vocês vão estar a atrair um olhar para a solução em vez de ser para o problema, ou vão atrair a pessoa certa para a vossa vida nesse momento. Tudo é possível. E realmente, se a minha história ajudar nem que seja uma pessoa, eu já fico super grata e super feliz. Eu quero que saibam que todos os humanos passam por algo do género. Todos nós passamos por alguma coisa do género que nos causa dores e traumas na vida. Todos. Então, encontrar a liberdade no meio disto é o segredo na vida. E a vida é demasiado preciosa, como eu estava a dizer. E espero que este episódio pelo menos tenha trazido esperança e boa energia no final de contas. E a crença, não se esqueçam que tudo é possível.
E é isso. E agradecer também às pessoas que a viram até ao fim, que são umas santas, porque eu sei que que eu estou muito grata por estarem aqui a ouvir até ao fim, não importa quantas pausas é que fizeram, mas prometemos também que os próximos serão mais curtos e porque queria mesmo trazer o mais de honestidade e natural e possível. E a Sara permitiu também que eu fizesse isso porque a Sara é mesmo freestyle. Então sei que quando isto terminar eu vou dizer queria dizer isto e aquilo, mas é mesmo irmos com o flow e espero ter entregue a mensagem nos vossos corações. Por favor, people, façam isso que ela está a dizer. Eu também me sentiria muito grata e ficaria muito feliz se quiserem partilhar o podcast nas redes sociais. Não se esqueçam de nos identificar, Sara Brites e Vanessa Brites. E obrigada, Vanessa, por estares aqui, por partilhares tudo isto e falares dessa forma tão transparente. Nós estamos muito contentes de tu teres atravessado esses tempos difíceis, especialmente eu. Estou muito grata e feliz por ti. E todos os dias eu olho para ti e agradeço estares na minha vida, a seres a minha mana cheia de alegria, de luz e de saúde novamente, que apesar de tudo eu não te conseguia ajudar, não é? Aprendi que só a minha presença era a minha ajuda naquele momento, porque o resto tinhas que ser tu. E isso também foi difícil para mim, portanto estou muito feliz de estar neste estado agora. E quero-te dizer que és uma guerreira porque encaras sempre as coisas de uma forma tão descontraída por fora. Já está a chorar. Não. Que só quem sabe é que percebe realmente o que é que estás a passar. E realmente quando eu estava em Lisboa, esse teu por fora, eu nunca pensei que estivesses na anorexia. Pensava só, está magra, olha. Porque ela sempre foi magra. Mas isto para dizer que, pronto, por muito que nós amemos a pessoa, só quando ela é verdadeira com ela própria é que também consegue realmente mudar e ser ajudada por quem a ama. E pelo ato de coragem estares aqui hoje a partilhar tudo isto, a seres autêntica e totalmente vulnerável, sinceramente, eu acho que é um grande avanço. Eu não... Ser vulnerável ou ser... Sim, estares a ser vulnerável e eu estou muito grata por estares aqui e... linda, saudável, e aproveito para te dizer que gosto muito de ti e que pronto, és a minha melhor amiga, a minha parceira, a minha, mais que tudo, pronto, as pessoas sabem. Obrigada. Obrigada eu. Não foi uma conversa épica. Eu amo tê-la aqui comigo e ela é e sempre foi uma inspiração para mim. E realmente desde criança que aquela confiança, aquela luz, aquela tudo foram inspiração para mim, e mesmo quando estava doente a persistência e não desistência também continuaram sempre a ser inspiração para mim, e hoje é um orgulho vê-la de novo confiante, de novo a brilhar, de novo ela mesma no seu alinhamento e na sua essência, e isso para mim enquanto irmã, enquanto amor e enquanto amiga é das melhores coisas que se pode ver em alguém que se ama. E não te esqueças de aceder a vsbrites.com/podcast para todos os links que mencionámos, e lembra-te que se queres ser a review da próxima semana e ganhar acesso gratuito a 3 poderosas meditações de self-love, o que tens de fazer é colocar 5 estrelas em Apple Podcast ou no iTunes e enviar um print do teu comentário escrito para mim ou para vs.brites@hotmail.com, porque juntas vamos inspirar e restaurar cada vez mais pessoas. Eu acredito do fundo do meu coração que a história da Vanessa vai inspirar e ajudar muita gente, porque ela trouxe várias mensagens importantes a este podcast. Então, por favor, se achas que alguém que tu conheces beneficia deste podcast, este é um momento de partilhares com esse alguém. Não hesites, a tua partilha pode encorajar alguém a recriar-se, a transformar-se a partir deste momento. Não te esqueças de vir até ao meu Instagram, Sara Brites, e partilhar comigo quais foram as coisas que mais gostaste deste episódio. Tu sabes que eu amo interagir mais e mais com todas vocês, e se o fizeres, identifica também a Vanessa Brites. Adoraríamos ler as vossas reviews sinceras desta partilha. E antes de ir embora, só quero agradecer a tua presença aqui, por quereres aceder ao teu potencial e criar a tua própria realidade,
onde és a tua melhor versão, a versão mais saudável, equilibrada e livre. E por apareceres aqui hoje, por ti e para ti. Podes ter a certeza que com tudo o que aprendes nas diversas informações, se for bem filtrado e aplicado de forma persistente e consistente, terás sentimentos de paz interior e liberdade mental cada vez maiores. Obrigada!